Já sabe, né? E inscrito de verdade, deixa o like logo no início do vídeo e hypa o máximo que puder. Verifique se já está inscrito no canal, se o sininho está ativado e já sabe que aqui é sem enrolações, né? Então bora pra história. Um estudante do primeiro ano era perseguido por delinquentes em toda a escola. Ele chegou a ver um veterano do segundo ano tirar a própria vida, depois de ser levado ao limite. Acreditava que, quando a polícia abrisse uma investigação, a violência naquela escola finalmente mudaria. Mas, no fim, a morte do veterano foi atribuída à pressão dos estudos. Nenhum aluno admitiu ter praticado bullying contra a vítima. Até mesmo os professores ajudaram a encobrir a verdade. E isso aconteceu porque, depois que a Coreia aprovou a proibição dos castigos corporais em 2011, os professores deixaram de poder disciplinar fisicamente os alunos. Como consequência, a autoridade dos professores passou a ser completamente desrespeitada. Os estudantes delinquentes se tornaram especialistas em explorar brechas na lei para escapar de qualquer punição. Houve até um caso em que um professor foi espancado até a morte pelos próprios alunos durante a aula. Ao perceber o quanto o sistema educacional havia entrado em colapso, a Assembleia Nacional e o Ministério de Educação decidiram agir. Eles aprovaram rapidamente uma nova lei, que certamente geraria grande polêmica, criando uma emenda à Lei da Proteção dos Direitos dos Professores, permitindo que a violência fosse combatida com violência. E enquanto isso, o aluno do primeiro ano, Kim Ki-min, havia perdido completamente a esperança na vida escolar. Ele queria se jogar do telhado e transformar aquela escola nojenta em um enorme escândalo. Mas naquele momento, uma voz o impediu, dizendo para não fazer isso, pois o homem de cabelos compridos usando um terno não queria ver ninguém morrer bem na sua frente. Como o novo professor da escola, ele estava sentado no telhado justamente para ver com os próprios olhos o quanto aquele lugar era podre. O homem de cabelos compridos disse a Kim Ki-min que, se realmente quisesse morrer, poderia fazer isso no dia seguinte. Mas por hoje, queria que o garoto o levasse primeiro até a sala de professores. Pouco depois, enquanto caminhavam pelo corredor, o homem perguntou por que Kim Ki-min queria morrer. Mesmo sofrendo bullying, ele não poderia simplesmente suportar aquilo por mais 3 anos e finalmente se libertar? Kim Ki-min respondeu que também pensava assim antes, mas agora já não aguentava mais. Aquela vida escolar miserável, na qual precisava sofrer completamente sozinho, jamais deveria ter existido. Antes mesmo de terminar de falar, Kim Ki-min foi atingido por uma joelhada voadora e lançado no chão. Como havia se esquecido de comprar macarrão instantâneo para os delinquentes, acabou sendo espancado mais uma vez. Mas desta vez foi diferente, porque alguém agarrou o delinquente de cabelo rosa pelos cabelos. O homem de cabelos compridos preparou o braço e, no instante seguinte, acertou um tapa tão forte no rapaz que ele foi arremessado ao chão. Afinal, os professores têm o dever de corrigir o mau comportamento dos alunos. Quando o delinquente descobriu que aquele homem era um professor, abriu um sorriso debochado e disse que um professor agredindo um aluno viraria notícia em toda a internet. Ainda zombou dele, dizendo para continuar caso não se importasse em perder o emprego. O que ele nunca imaginou era que o homem de cabelos compridos não demonstraria a menor hesitação. Tapa após tapa atingia seu rosto sem parar. Ele ainda pediu aos alunos ao redor que gravassem tudo de um bom ângulo. Os estudantes comuns que assistiam à cena sentiram uma enorme satisfação ao finalmente ver um delinquente apanhar. Furioso por estar sendo espancado, o rapaz resolveu revidar. Como era considerado o calouro mais forte da escola, precisava ensinar uma lição àquele professor. Mas no segundo seguinte, foi jogado violentamente no chão. O homem de cabelos compridos bateu sua cabeça contra a batente da porta. Em seguida, ainda o presenteou com um golpe de cacetete. Os alunos que assistiam mal conseguiam acreditar no que viam. Aquele homem, que deveria ser um professor, havia realmente deixado um aluno inconsciente. O diretor disciplinar saiu imediatamente para saber quem ele era. O homem apenas sorriu e respondeu que havia sido designado para aquela escola naquele mesmo dia. Aqui está minha identificação. Seu crachá de servidor público mostrava claramente que Na Hwa-jin pertencia exclusivamente ao Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. 2 anos antes, depois que o professor foi espancado até a morte pelos próprios alunos durante uma aula, o ministro da Educação supervisionou pessoalmente a criação desse departamento. A missão do órgão era infiltrar agentes em escolas problemáticas sobre a identidade de professores e disciplinar instituições corruptas que preferiam acobertar a verdade em conluio com a polícia, mesmo depois de que um aluno fosse levado à morte. Durante sua missão naquela escola, Na Hwa-jin descobriu toda a verdade por trás da queda do estudante do segundo ano. Mais importante ainda, os membros do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores possuíam um privilégio especial. Não existia qualquer restrição aos seus métodos de ensino. Na Hwa-jin utilizaria toda a autoridade concedida pelo governo para realizar uma verdadeira educação naquela escola. O vídeo do professor enfrentando um aluno rapidamente viralizou na internet. Mesmo assim, o diretor, sem qualquer vergonha, afirmou que o aluno Hu Yan-li realmente havia se jogado por causa da pressão dos estudos e que jamais existiram casos de bullying ou violência naquela escola. Depois disso, pediu a Na Hwa-jin que falasse bem da escola ao Ministério de Educação. E enquanto dizia isso, retirou discretamente um envelope recheado de dinheiro. Na Hwa-jin percebeu imediatamente que aquele homem havia entendido tudo errado. Ele nem sequer tinha autoridade para avaliar escolas, então mandou o diretor parar de puxar seu saco. Ver um homem daquela idade agindo daquela maneira era simplesmente constrangedor. Humilhado e furioso,
O diretor só conseguiu mostrar o dedo do meio pelas costas, mas Nahuandin virou-se de repente e perguntou: em que turma estava estudando o Parque Daeseok, o aluno que se jogou do prédio? Ao mesmo tempo, na turma 5 do segundo ano, o estudante Park Bayan estava sendo obrigado por um grupo de delinquentes a beber álcool. Como eles ainda exalavam cheiro de bebida por terem bebido antes, precisavam de alguém para assumir a culpa caso fossem descobertos. Um deles nem estava preocupado, pois era Yu Jun-haing, filho de um deputado. Nenhum professor teria coragem de encostar nele. Foi então que Nahuadin entrou na sala. O professor titular havia contraído gripe e precisaria descansar em casa por algumas semanas. Então Nahuadin assumiria temporariamente a turma. Ele disse que esperava se dar bem com todos dali em diante, mas ninguém na sala prestou a menor atenção. A bagunça era tão grande que ele apenas abriu um sorriso frio. E então, vamos começar a chamada. Os alunos continuaram fazendo barulho até que o nome de Parque Daeseok foi chamado. Toda a sala mergulhou em silêncio absoluto. O delinquente careca então zombou da situação. Esse aí já morreu. Segundo ele, Parque Daeseok era burro demais, tinha notas horríveis, enlouqueceu por causa disso e acabou se espatifando no chão. Nahuadin agradeceu sinceramente pela explicação e continuou a chamada como se nada tivesse acontecido. Mas quando chamou Park Bayan, percebeu que o garoto estava completamente vermelho. Perguntou imediatamente se ele estava doente. O delinquente careca respondeu em voz alta que o garoto tinha acabado de beber uma garrafa inteira de sujo dentro da sala. Nahuadin se aproximou para sentir o cheiro. O forte odor de álcool que vinha do verdadeiro delinquente revelou imediatamente a verdade. Aquilo não passava de uma armação. Depois de ser desmascarado, o delinquente explodiu de raiva, perguntando que tipo de absurdo aquele maluco estava dizendo. Nahuadin apenas respondeu: foi assim que vocês levaram o Parque Daeseok à morte? Ao perceber que o rapaz ainda estava inventando desculpas, Nahuadin o segurou pelos lábios e o puxou com toda a força. Aquela boca era irritante demais, então o bondoso Nahuadin resolveu silenciá-la manualmente de graça. Depois de lidar com ele, ajudou também o representante da turma a se levantar. Pediu que levasse Park Bayan até a enfermaria para descansar. Após observar tudo, Nahuadin resumiu os 3 problemas que apodreceriam aquela escola. Primeiro, os alunos não respeitavam os professores. Segundo, exclusão e bullying estavam espalhados por todo o campus. Terceiro, um aluno já havia morrido, e mesmo assim não existia nenhuma liderança capaz de impedir que a tragédia se repetisse. Nahuadin era um instrutor de campo do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores, e aquela escola havia se tornado o primeiro alvo da operação. Quanto ao motivo de um Ministério de Educação ter criado um departamento tão extremo, bastava pesquisar na internet sobre punição legal para os delinquentes. A resposta ficava evidente. Praticamente todos apoiavam a volta dos castigos legais, e quase ninguém defendia aqueles delinquentes. Em outras palavras, tudo o que estava acontecendo naquele dia era consequência das próprias atitudes deles. Depois de entender completamente a situação, Nahuadin ordenou que todos se preparassem para fazer flexões. Aquele seria a punição por terem feito barulho durante a chamada. Se não quisessem acabar como o delinquente careca, tinham exatamente 3 segundos para obedecer. Os alunos estavam prestes a cumprir a ordem quando Ryu Huiyan mandou todos se sentarem novamente. Ele afirmou que ninguém precisava obedecer àquele sujeito. Enquanto isso, Nahuadin já havia terminado a contagem. Ao mesmo tempo, Ryu Huiyan gritou para que todos permanecessem sentados. No fim, a turma inteira obedeceu ao filho do deputado. Ryu Huiyan zombou do professor e perguntou o que ele faria agora, já que aqueles alunos pareciam ter muito mais medo dele do que de qualquer professor. Nahuadin já sabia perfeitamente que ele era o filho de um deputado, então ordenou que o Ryu Huiyan fosse até a frente da sala, porque se ele tivesse que ir buscá-lo pessoalmente, a situação ficaria muito pior. Mesmo ouvindo isso, Ryu Huiyan permaneceu sentado, completamente arrogante. Nahuadin caminhou lentamente até o fundo da sala com expressão sombria, porém, passou direto pela carteira do garoto. No instante seguinte, acertou um chute violento na porta dos fundos, escancarando-a. Então perguntou ao diretor e ao diretor disciplinar: o que vocês dois estão fazendo escondidos aí? Na idade de vocês, por que estão espionando como ratos? O diretor imediatamente abriu um sorriso forçado e disse que apenas observava como alguém enviado pelo Ministério da Educação ensinava os alunos. Depois, em voz baixa, lembrou Nahuadin que Ryu Huiyan era filho de um deputado. Se agir sem pensar, poderia arrumar problemas gravíssimos. Ao ouvir aquilo, Nahuadin fingiu surpresa. Então, se eu irritar Ryu Huiyan, aquele deputado certamente vai atrás de mim? Muito obrigado, diretor, por compartilhar uma informação tão importante. Antes mesmo de terminar a frase, um enorme tapa já havia acertado o rosto de Ryu Huiyan. Nahuadin explicou ao diretor que alunos daquela idade eram facilmente influenciados pelo ambiente ao seu redor. Foi exatamente assim que a cultura podre daquela escola surgiu. E se quisessem restaurar a autoridade dos professores, precisariam eliminar esta cultura pela raiz. Por fim, deixou um aviso. Se alguém ousasse interferir novamente em seus métodos de ensino, nem mesmo o diretor escaparia da disciplina. Depois disso, ordenou ao diretor disciplinar que reunisse imediatamente todos os professores no ginásio. E tinha um anúncio importante. Nahuadin não conseguia cuidar de todos os alunos sozinho. Precisava da ajuda de todo o corpo docente. Durante o período de atuação do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores, todos os professores poderiam utilizar a mesma autoridade especial concedida a Nahuadin. E ele assumia total responsabilidade por qualquer consequência.
Em seguida, pediu que cada professor escolhesse o instrumento disciplinar que preferisse. Uma pequena parcela dos docentes ainda acreditava que os castigos físicos eram justos. Independentemente do comportamento dos alunos, eles continuavam sendo seres humanos com direitos. Mas a maioria dos professores já estava reprimindo sua indignação havia tempo demais. Ao longo da semana seguinte, a escola mudou completamente. Os professores passaram a poder punir os delinquentes de acordo com a gravidade de suas atitudes. Isso era ainda mais evidente entre os professores mais velhos, principalmente os acima dos 40 anos. Pareciam até disputar entre si quem encontrava a forma mais criativa de disciplinar os alunos. É claro que nem todos aceitaram essa mudança repentina. A professora Lee escolheu um bastão de madeira como instrumento disciplinar, mas um delinquente violento o quebrou ao meio. Sempre que algo assim acontecia, Nahuadin aparecia pessoalmente. Levava o aluno rebelde para o lugar mais reservado e tinha uma longa conversa sobre o futuro dele. Qualquer estudante que ousasse resistir à punição seria disciplinado pelo próprio Nahuadin, e depois dessa conversa, todos voltaram completamente diferentes, tratando cada professor com o máximo respeito. Assim, o novo sistema disciplinar foi implementado com sucesso naquela escola. Ryu Haiyan observava tudo aquilo acontecer. O delinquente careca não conseguiu esconder sua revolta e perguntou se eles realmente continuariam aceitando aquilo calados. Por que não reclamar com o pai dele ou denunciar tudo para a imprensa? Mas Ryu Haiyan ficou irritado ao ver seu próprio subordinado tentando dizer o que ele deveria fazer. Ele sabia perfeitamente que aquele era o primeiro caso de teste de Ministério da Educação. Mesmo que tudo fosse parar nos noticiários, o Ministério certamente já havia preparado uma resposta para isso. Além disso, essa lei já havia sido aprovada 2 anos antes pelo líder do partido governista. Então nem mesmo um deputado conseguiria intervir facilmente. E mesmo que publicassem tudo na internet, a opinião pública provavelmente apoiaria os professores espancando alunos delinquentes. Mas Ryu Haiyan não tinha a menor intenção de engolir sua raiva para sempre. Porque finalmente o momento certo havia chegado. Park Ba-yoon, que havia sido chamado até ali, não fazia ideia do que estava planejando. Enquanto isso, Kim Ka-yeon-min ainda segurava um copo de macarrão instantâneo. Mas desta vez, ele não estava fazendo favores para os delinquentes. Ele o havia comprado para si mesmo. Vendo o quanto o garoto havia mudado, Nahuadin ficou sinceramente aliviado. Graças a ele, ninguém mais fazia bullying com Kim Ka-yeon-min. Pela primeira vez, Kim Ka-yeon-min sentia que sua vida escolar era realmente feliz. Mas ele também sabia que aqueles dias não durariam para sempre. Aqueles delinquentes jamais mudariam de verdade. Em outras palavras, assim que Nahuadin fosse embora, seria apenas uma questão de tempo até tudo voltar ao normal. Nahuadin sorriu e disse que o garoto devia parar de ser tão pessimista e não tirar conclusões precipitadas, porque o plano ainda não havia acabado. Nesse momento, Park Ba-yoon, que sentia que não conseguia mais suportar aquilo, correu até Nahuadin em busca de ajuda. Nahuadin imediatamente jogou o cigarro fora e pediu que ele explicasse o que estava acontecendo. Porém, em vez de responder, Park Ba-yoon apenas demonstrava espanto no rosto. Ryu Haiyan já sabia que métodos comuns não resolveriam mais aquele problema. Então, o que aconteceria se um aluno, incapaz de suportar os castigos excessivos, esfaqueasse um professor em retaliação? No segundo seguinte, Nahuadin desviou o braço de Park Ba-yoon quando ele tentou golpeá-lo com uma faca. A lâmina sequer chegou a penetrar 1 centímetro. Park Ba-yoon era tão patético que nem uma emboscada suja conseguia executar direito. Nahuadin o levou diretamente para a sala especial de aconselhamento. Lá, tirou a camisa, revelando inúmeras cicatrizes espalhadas por todo o corpo. Havia um espelho e materiais para sua sutura. Ele mandou Park Ba-yoon segurar o espelho e observar atentamente o ferimento. Em seguida, costurou a própria ferida diante dele. Nahuadin queria saber quem havia mandado Park Ba-yoon fazer aquilo, porque aquele golpe não tinha a intenção de matar. Era óbvio que alguém o havia manipulado, mas Park Ba-yoon insistia teimosamente que havia agido por conta própria. Então Nahuadin cravou a faca bem entre os dedos. Tentativa de homicídio também poderia fazê-lo passar anos na prisão. Nahuadin perguntou se ele realmente queria ir para a cadeia por causa daqueles delinquentes. Mesmo assim, Park Ba-yoon continuou em silêncio. Então Nahuadin simplesmente mandou que ele fosse embora. Você desperdiçou a oportunidade perfeita à toa. Alguém como você nunca vai mudar, mesmo que tentem ajudá-lo. Então vá em frente. Passe o resto da sua vida sendo intimidado. Finalmente, levado ao limite, Park Ba-yoon gritou. O que mais eu podia fazer? Eu também não quero que eles me matem. Park Dae-seok foi morto simplesmente porque se recusou a obedecer Ryu Haiyan. Antes disso, Park Dae-seok era um excelente aluno e tinha muitos amigos. Porém, desde que Ryu Haiyan entrou na escola, ele passou a andar com delinquentes. Como os dois viviam em mundos completamente diferentes, jamais deveriam ter se cruzado, até aquele incidente. Naquele dia, Ryu Haiyan mais uma vez estava com os pés sobre a carteira durante a aula. Quando o professor o repreendeu, ele respondeu dizendo que bastava fazer uma ligação para conseguir demiti-lo. Chegou até a tentar agredir o professor, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um soco inesperado o derrubou no chão. Park Dae-seok já suportava aquele sujeito havia muito tempo. Por mais arrogante que ele fosse, bater em um professor ultrapassava todos os limites. A partir daquele dia, sua vida escolar mergulhou na escuridão. Ele passou a ser cercado por grupos de veteranos, que o espancavam sem motivo algum. Depois disso,
todos os alunos da escola receberam uma mensagem. Park Dae-seok havia sido oficialmente transformado no pária da escola, perdendo até mesmo a dignidade mais básica de um estudante. Esse rótulo surgiu de um cruel jogo de palavras envolvendo exclusão e isolamento. Foi assim que nasceu o chamado Sistema de Párias da escola. Mas o pesadelo não parou aí. A empresa de design de interiores administrada por pai de Park Seok perdeu todos os clientes de repente e acabou falindo. Sem ser tratado como um ser humano dentro da escola, Park Dae-seok já não conseguia entender por que aquilo ainda não era suficiente. Vocês já destruíram minha vida quase toda desse jeito. Por quanto tempo ainda vão continuar me atormentando? Hae-Hyun respondeu com um sorriso debochado. Obviamente, até você morrer. Se não aguenta mais, então se mate logo. Depois disso, Park Dae-seok realmente se jogou do prédio. Mesmo assim, os professores apenas mandaram os alunos manterem a boca fechada. A polícia também jamais tratou o filho do deputado como suspeito. E como o número de chamada de Park Ba-yoon vinha logo depois do de Park Dae-seok, ele se tornou o próximo pária da lista, de forma oficial. Depois de contar tudo isso, Park Ba-yoon ergueu a cabeça e percebeu algo inesperado. Na Hwadjin havia ficado tão entediado que estava cochilando. Ele jamais imaginou que um único estudante pudesse deixar Park Ba-yoon tão aterrorizado. Então Na Hwadjin disse para ele observar bem. Ryu-Hyun não era tão difícil de derrotar quanto parecia. Enquanto isso, os delinquentes que estavam no telhado não tinham visto nenhuma ambulância, nem viatura da polícia. Por isso, concluíram que o covarde do Park Ba-yoon havia desistido na última hora. Mesmo assim, Ryu-Hyun já tinha um segundo e até um terceiro plano preparados. Foi então que Na Hwakin apareceu no telhado acompanhado de Park Ba-yoon. Os delinquentes imediatamente começaram a zombar dele, chamando de covarde por correr para pedir proteção ao professor. Mas desta vez, Park Ba-yoon caminhou em direção a eles passo a passo. Na Hwadjin apenas disse para ele fazer exatamente o que havia ensinado. No segundo seguinte, Ryu-Hyun recebeu um poderoso soco de direita diretamente no queixo. Completamente desprevenido, caiu no chão. Ao ver isso, os capangas tentaram atacar Park Ba-yoon imediatamente. Porém, Na Hwadjin os agarrou e os arremessou violentamente contra o chão. Ele elogiou Park Ba-yoon, dizendo que o garoto realmente tinha talento e que aquele cruzado de direita havia sido lindo. Mesmo assim, Ryu-Hyun continuava fazendo ameaças. Desta vez, Park Ba-yoon respondeu à altura. Disse que um lixo que só bancava o valentão por causa do pai estava acabado, porque as notícias no celular estavam expondo um enorme escândalo envolvendo o deputado. Ryu-Hyun simplesmente não conseguia acreditar. Como algo assim podia acontecer com seu pai? Ao lado deles, Na Hwadjin não conseguiu conter um sorriso perverso. Na verdade, até mesmo antes de chegar à escola, ele já imaginava que aquela seria uma missão extremamente complicada. Afinal, enfrentar o filho de um deputado jamais seria fácil. Os professores certamente tinham medo demais do pai de Ryu-Hyun para ajudá-lo, mas o ministro da Educação disse para Na Hwadjin parar de reclamar e apenas cumprir sua missão. Quanto aos outros detalhes incômodos, o próprio ministro cuidaria deles. E foi exatamente assim que toda a influência de Ryu-Hyun desmoronou. Os mesmos capangas que durante tanto tempo obedeceram às suas ordens foram os primeiros a se voltar contra ele. Em casa, Ryu-Hyun era tratado como lixo. Seu pai era uma figura extremamente influente na região e também deputado nacional. Para ele, Ryu-Hyun era apenas um filho vergonhoso que envergonhava a família. Mas diante das outras pessoas, tudo era completamente diferente. Todos bajulavam Ryu-Hyun apenas porque ele era o filho de um deputado. Na escola, ele chegou a exercer mais poder do que o próprio pai. Seu maior prazer era observar colegas arrogantes caindo de joelhos e implorando misericórdia no instante seguinte. Até que um dia, um dos insetos que ele usava como brinquedo realmente se jogou do telhado. Na época, Ryu-Hyun ficou apavorado porque a pessoa que o aguardava na sala de aconselhamento era um policial. Se seu pai descobrisse aquilo, ele estaria acabado. Mas ao abrir a porta, percebeu algo. Até a polícia o tratava com leniência simplesmente por ele ser filho de um deputado. Naquele instante, ele compreendeu uma verdade. Enquanto estivesse dentro da escola, não importava o que fizesse, sempre seria perdoado no final. Eu sou o rei desta escola. Mas agora esse suposto rei havia perdido toda a sua proteção e acabou sendo forçado a sofrer exatamente sob o mesmo sistema de exclusão que ele próprio havia criado. Todos os antigos capangas se voltaram contra ele, pois já estavam cansados de sua arrogância havia muito tempo. Mesmo assim, Ryu-Hyun continuava se recusando a aceitar a derrota. Ele perguntou ao delinquente careca se algum dia já tinha visto um deputado ir para a prisão. Daqui a alguns meses tudo isso será esquecido, e quando isso acontecer, vou enterrar cada um de vocês vivos. O careca cuspiu diretamente no rosto dele e respondeu que não conseguia entender uma única palavra dita por um idiota. Na Hwadjin, que estava sentado dentro de uma cabine de banheiro, reclamou que eles faziam tanto barulho que nem conseguia fazer suas necessidades em paz. Depois, mandou Ryu-Hyun olhar bem pro tipo de amigos que havia escolhido. Humilhado por ser visto naquela situação, Ryu-Hyun perdeu completamente o controle. Ele acusou Na Hwadjin, dizendo que ele deveria ter impedido os delinquentes de espancar
espancá-lo, mas Na Hua-Jin respondeu: "E o que isso tem a ver comigo? A partir de agora, eu não sou mais professor dessa escola. O período de atuação do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores terminou. Não haverá mais punições corporais aqui." Ele acreditava que, depois de tudo o que aconteceu, os alunos finalmente haviam aprendido a lição. Dali em diante, respeitariam os professores e evitariam qualquer tipo de violência. Mas tudo aconteceu como Kim Ka-yeon-min havia previsto. Pouco tempo depois, a cultura dos párias voltou à escola, só que desta vez, o pária era Ryu Ha-yeon, o antigo líder dos alunos do segundo ano, ninguém mais o bajulafa. E foi justamente ele quem dizia que párias não mereciam ser tratados como seres humanos. Mas isso ainda não era o fim. Quando Ryu Ha-yeon voltou para casa, foi recebido por uma violenta surra do próprio pai. Sem entender nada, perguntou o que estava acontecendo. Seu pai gritou: "Que diabos é isso?" A televisão estava exibindo uma reportagem mostrando todas as agressões cometidas pelo filho do deputado durante a escola. A notícia havia se espalhado por toda a internet. Até mesmo o fato de que seus abusos haviam levado um aluno a se jogar do prédio veio à tona. Repórteres do país inteiro cercavam a casa do deputado. Seu pai só queria espancar aquele filho até a morte por ter piorado ainda mais a situação. Ryu Ha-yeon apanhou até ficar completamente coberto de hematomas. E enquanto desmoronava psicologicamente, apenas um pensamento permanecia em sua mente. Pouco tempo depois, dentro da escola, Ryu Ha-yeon espalhava gasolina por todos os lados. Ele queria que todos os que o haviam humilhado morressem, mas de repente, um enorme chute o lançou para longe. Na Hua-Jin olhou para aquele sujeito e sem esperança, e percebeu que ele ainda não fazia ideia do que havia feito de errado. Nesse caso, a partir de agora, vou lhe dar uma verdadeira educação completa. Ryu Ha-yeon nem teve tempo de perguntar por que Na Hwa-Jin estava ali. Desesperado, implorou para que ele apagasse o fogo, pois todo o local estava encharcado de gasolina. Mas Na Hwa-Jin fez uma expressão confusa e perguntou: "Você não espalhou gasolina justamente para colocar fogo?" Enquanto dizia isso, a chama em sua mão já havia incendiado a gasolina. Ryu Ha-yeon entrou em pânico. As chamas estavam prestes a engoli-lo. Gritando de terror, ele admitiu que estava errado e implorou para Na Hwa-Jin salvá-lo. No segundo seguinte, o extintor entrou em ação e Na Hwa-Jin apagou rapidamente o incêndio. Depois de dar uma rápida visita aos portões do inferno, Ryu Ha-yeon jamais esqueceria aquele momento pelo resto da vida. Na Hwa-Jin sempre acreditou que, para educar alguém de verdade, essa pessoa precisava vivenciar a lição na própria pele. Precisava sentir o que é ser perseguido por um grupo, esmagado pelo poder e empurrado até o inferno pelo bullying. Só assim entenderia a verdade. Apenas a violência contra a violência poderia fazer alguém como Ryu Ha-yeon conhecer seus erros e assumir a responsabilidade por tudo o que havia feito. Essa era a verdadeira educação defendida por Na Hwa-Jin. Mas, independentemente de como Ryu Ha-yeon pagasse por seus crimes, Park Dae-seok jamais voltaria. Por isso, no mínimo, ele teria que carregar esta culpa pelo menos pelo resto da vida. Quando finalmente recuperou a consciência, Ryu Ha-yeon parecia ter compreendido tudo. Lágrimas escorriam sem parar enquanto ele soluçava. Naquela mesma manhã, Na Hwa-Jin apareceu nos noticiários e divulgou publicamente todas as provas dos crimes cometidos por Ryu Ha-yeon. Depois disso, a polícia prendeu todos os delinquentes envolvidos no bullying contra Park Dae-seok. Naquela mesma tarde, foi anunciado que o pai de Ryu Ha-yeon havia sido expulso de seu partido. E incapaz de suportar a pressão da opinião pública, ele também renunciou publicamente ao cargo de deputado. Por causa disso, os métodos do ensino de Na Hwa-Jin se espalharam por todo o país, provocando fortes críticas de todos os lados, sobre o direito do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores de utilizar punições corporais. Na internet, o número de apoiadores e opositores estava praticamente empatado. Kim Ka-yeon-min não conseguia deixar de se preocupar se o professor Na Hwa-Jin realmente ficaria bem. O ministro da Educação já havia preparado uma coletiva de imprensa. Como o Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores havia agido de forma agressiva demais desta vez, provavelmente enfrentaria muitas perguntas hostis. O partido governista também poderia aproveitar a oportunidade para influenciar a opinião pública e criticar duramente as ações do Ministério da Educação. Mas o ministro da Educação mandou seu secretário parar de falar. Não havia motivo para preocupação, porque enfrentar os problemas de frente sempre foi seu estilo. Um homem de verdade como Choi Kang-seok tinha uma língua mais afiada do que a caneta de qualquer jornalista. Enquanto dirigia, o motorista congelou ao ver um ex-deputado parado bem no meio da estrada. Sem alternativa, precisou frear o carro. O deputado queria saber se o irmão Kang-seok havia sido quem vazou o escândalo para a imprensa. Afinal, eles pertenciam ao mesmo partido e até haviam estudado na mesma universidade. O deputado Yu não conseguia entender que erro imperdoável havia cometido para fazer Kang-seok ir tão longe. Choi Kang-seok respondeu com outra pergunta. Você realmente não sabe o que fez de errado? Tudo aquilo nojento que aparece nos noticiários todos os dias é mentira, mas o seu maior erro foi não ter educado seu próprio filho direito. O currículo de Choi Kang-seok era realmente impressionante. Ele estava na polícia havia 26 anos, cumpriu 6 mandatos como deputado federal, foi ex-líder do partido governista e agora era ministro da Educação. Seu estilo era simples. Nunca se preocupava em preservar as aparências, mas justamente por não ser falso e hipócrita como os outros políticos, sempre resolveu os problemas das pessoas de forma direta e satisfatória. E por isso que Choi Kang-seok tinha um apoio popular tão sólido quanto o de um candidato à presidência, além de ser o político que os jornalistas menos gostavam de enfrentar.
Um repórter do Goryeo Diário perguntou se a criação de Departamento da Proteção aos Direitos dos Professores, fundado 2 anos antes quando Choi Kang-seok era líder do partido governista, significava que ele apoiaria as punições corporais. Choi Kang-seok respondeu calmamente que não apoiava punições corporais. O departamento foi criado para colocar de volta nos trilhos escolas onde a autoridade dos professores havia desmoronado completamente. Além disso, seus alvos eram escolas em situações extremas, que professores comuns já não conseguiam resolver. O departamento não foi criado para acabar com a proibição das punições corporais. Outro repórter perguntou sobre os estudantes que haviam sido orientados pelo departamento, afirmando que eles apresentavam ferimentos claramente causados por punições físicas. O senhor acredita que esse tipo de violação dos direitos humanos deve ser permitido na educação do século XXI? Choi Kang-seok respondeu com outra pergunta. Para quem vocês acham que os direitos humanos devem existir? Durante os anos em que as punições corporais foram proibidas em nome da proteção dos direitos dos estudantes, inúmeros alunos se jogaram dos prédios. Todo estudante tinha direito de receber educação em um ambiente seguro. Então era realmente um problema tão grande que delinquentes que machucavam seus colegas sofressem alguns pequenos ferimentos? Não deveriam proteger os estudantes comuns e honestos em vez deles? Em seguida, Choi Kang-seok deixou tudo muito claro para os veículos de imprensa que só buscavam cliques. Enquanto continuasse sendo ministro da Educação, não importava quantas pessoas se opusessem, ele manteria firmemente as atividades do departamento. Portanto, os pais deveriam parar de ligar para seu gabinete. A coletiva de imprensa de Choi Kang-seok soou menos como uma explicação e mais como uma declaração de guerra. Nahuadin não conseguia entender como alguém daquele tipo havia conseguido se tornar um deputado por 6 mandatos consecutivos. Nesse momento, uma voz perguntou de repente o que ele queria dizer com alguém daquele tipo. Flagrado na hora, Nahuadin começou a suar frio e cumprimentou-o sem jeito, chamando de tio. Choi Kang-seok respondeu imediatamente. Quem você está chamando de tio, seu moleque? Os dois haviam ido ao cemitério prestar homenagens a Choi Ga-yeon. Choi Kang-seok não entendia o que havia de tão especial naqueles biscoitos caros e que gosto horrível que tinham. Mas, na verdade, eles eram os lanches favoritos da sua filha Ga-yeon quando ela ainda estava viva. Enquanto arrancava as ervas daninhas, Nahuadin perguntou se as atividades do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores realmente ficariam bem. Os jornalistas e os pais dos alunos provavelmente ficaram totalmente contra eles. Mas quando Choi Kang-seok queria realizar alguma coisa, não existia nada que fosse impossível. Nahuadin não conseguiu evitar um suspiro. O candidato mais forte para a próxima eleição presidencial realmente era assustador quando levava algo a sério. Ainda assim, havia uma coisa que Nahuadin queria saber. Ga-yeon realmente ficaria feliz com tudo aquilo que estava fazendo? Choi Kang-seok sabia muito bem que a vingança nunca era feita pelos mortos. Era algo que os vivos faziam quando já não conseguiam suportar a dor. Agora era hora de Nahuadin seguir para a próxima escola. Desta vez, o alvo era a Escola Técnica Vocacional Gagny. E o pedido de orientação havia sido enviado pelo próprio diretor. Normalmente, quando algo acontecia dentro de uma escola, todos faziam o possível para esconder a situação. Mas, se o diretor daquela escola havia enviado pessoalmente um pedido de ajuda, significava que ele havia chegado a seu limite. Nahuadin queria ver com os próprios olhos o quão caótica aquela escola havia se tornado. Antes mesmo de chegar às escadas, ele viu 2 estudantes trocando socos enquanto se xingavam. Os alunos comuns só conseguiam fugir desesperadamente para não serem arrastados para a briga. De um lado estavam os Gremlins, do Departamento de Mecânica Automotiva. Do outro, os Pikachus, do Departamento de Elétrica. Os 2 grupos se odiavam, e a violência já fazia parte da rotina deles. Nahuadin entendeu imediatamente a situação, então o diretor queria que ele acabasse com aquela guerra. Kim Hwa-jin gostava de carros desde pequeno. Para realizar o sonho de se tornar um engenheiro automotivo, entrou naquela escola. Mas não conseguia entender por que todos brigavam todos os dias. Depois de acabar envolvido no conflito, percebeu que não conseguia vencer ninguém. Aquela vida escolar miserável fazia Kim Hwa-ju sofrer profundamente. Nahuadin viu tudo isso com os próprios olhos. Kim Hwa-ju, que não sabia brigar, havia ficado em último lugar nas disputas de classificação do Departamento de Mecânica Automotiva durante 3 anos seguidos. Agora que finalmente havia chegado ao 3º ano, acreditava que se conseguisse passar pelo novo semestre, todos parariam de lutar. Mas Ho Seong-lee era o líder mais cabeça dura do Departamento de Mecânica Automotiva. Ele se recusava a continuar em 2º lugar atrás do Departamento de Elétrica e obrigava todos a continuarem brigando. E para Ho Seong-lee, Kim Ha-yeon-ju era mais fraco do departamento. Era um verdadeiro incômodo. Ele não entendia por que alguém tão pacífico havia escolhido estudar na Escola Técnica Gagny, famosa por resolver tudo na base dos punhos. Essa pergunta absurda apenas irritava Kim Ha-yeon, pois, obviamente, os estudantes iam à escola para estudar. Nahuadin concordou completamente com ele e se apresentou como instrutor de campo do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. Mas aqueles delinquentes nem assistiam ao noticiário, então não fazia ideia do que aquilo significava. Tudo o que Ho Seong-lee sabia era que se Nahuadin não desaparecesse imediatamente, levaria uma bela surra. Só que o punho de Nahuadin atingiu primeiro o rosto de Ho Seong-lee. Os outros estudantes da mecânica automotiva mal conseguiam acreditar.
Ho Seung-lee havia sido derrubado com um único soco. Em seguida, Na-Hwa-Jin fez um gesto para Kim Han-ju se aproximar e pediu que o aluno mais fraco ajudasse em uma coisa. Enquanto isso, na sala prática de departamento de elétrica, o líder Hong Gi-chu estava furioso com a provocação da mecânica automotiva. Ele estava determinado a manter o departamento de elétrica como o número 1 da escola para sempre. Foi então que, pelos alto-falantes, surgiu o desafio de Kim Yoon-ju. O estudante mais fraco da mecânica automotiva chamou os covardes da elétrica para irem até o ginásio, caso tivessem coragem de lutar. Hong Ki-shu imediatamente liderou seus subordinados até o ginásio, mas o que os recebeu foi uma surra brutal aplicada por Na-Hwa-Jin. Ele mandou que os estudantes de elétrica se acalmassem primeiro. Depois ordenou que todos se sentassem em silêncio. A partir daquele momento, os departamentos de elétrica e mecânica automotiva teriam aulas juntos. Essa aula se chamava disciplina mental. Se alguém tivesse um problema com isso, bastava abandonar a sua posição no ranking e enfrentá-lo. Hong Ki-shu reconheceu Na-Hwa-Jin como aquele professor de atividade especial, mas os estudantes daquela escola não eram fáceis de intimidar. Completamente indiferente, Hong Ki-shu virou as costas para ir embora com os outros. No segundo seguinte, um cacetete atingiu violentamente sua cabeça. Na-Hwa-Jin não havia dado permissão para ninguém sair, e a primeira lição de disciplina mental era conhecer a si mesmo. No instante em que Hong Ki-shu tentou revidar, Na-Hwa-Jin o derrubou com um tapa. Ao ver o líder cair, o segundo em comando imediatamente ordenou que todos atacassem juntos. Os estudantes de mecânica automotiva apenas observavam de lado, esperando o espetáculo, porque aquela cena era exatamente igual ao que havia acontecido com eles meia hora antes. Mas os estudantes de elétrica não conseguiam acertar um único golpe em Na-Hwa-Jin. As verdadeiras vítimas foram seus traseiros. Na-Hwa-Jin concentrou todos os golpes de cacetete nas nádegas deles. Cada estudante recebeu uma pancada forte, e os gritos logo tomaram conta do ginásio. O segundo em comando da elétrica ficou completamente sem palavras. Quando viu Na-Hwa-Jin mandá-lo atacar também, ficou tão assustado que começou a acenar desesperadamente em sinal de rendição. Mas Na-Hwa-Jin não tinha a menor intenção de deixá-lo escapar. Afinal, um comandante que perdia uma batalha precisava assumir sua responsabilidade. Assim, o segundo em comando apanhou tanto no traseiro que começou a questionar a própria existência. Como ninguém mais teve coragem de se levantar, todos finalmente se sentaram e passaram a se comportar. Uma escola deveria ser o lugar onde os estudantes aprendem, e aquela prova decidiria o destino de todos ali em diante. Kim Ha-yeon-ju ficou completamente chocado. O nível da prova era equivalente ao ensino fundamental, mas mesmo assim, a maioria dos estudantes mal conseguia responder as questões, como se seus cérebros simplesmente não funcionassem. Por vergonha, Kim Ha-yeon-ju nunca havia contado isso a ninguém. Se fossem avaliados apenas pelas notas, ele era, sem dúvida, o melhor aluno de toda a escola. No dia seguinte, todos foram obrigados a correr carregando o peso enquanto gritavam slogans. Os estudantes que tinham de 0 a 59 pontos tornavam-se servos. Os que tinham entre 60 e 90 tornavam-se nobres. Depois de arrastar pneus por 20 voltas, os servos perguntaram a Kim Ha-yeon-ju, que havia tirado nota 100, o que deveriam fazer em seguida. Como novo rei, ele ordenou que todos corressem mais 10 voltas. No fim da noite, estudantes de outras escolas estavam espalhados pelo parque. Jang Hong-hyuk, do departamento de elétrica, que também era o maior líder da Guiyun, recebeu a notícia de que sua suspensão havia sido revogada. Ao descobrir que alguém do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores havia acabado com as disputas de classificação, sua expressão endureceu imediatamente. A turma conjunta de elétrica e da mecânica automotiva agora possuía novas regras. Até mesmo a comida servida à classe dos nobres era muito melhor do que a destinada aos servos. A primeira regra era simples. A posição de cada aluno seria determinada apenas pela nota das provas. A segunda regra dizia que qualquer um poderia desafiar o instrutor a qualquer momento. Incapaz de aceitar aquele tratamento que considerava injusto, Ho Seung-lee voltou a causar confusão. Mas o resultado foi exatamente o mesmo de sempre, e o preço da derrota foi brutal. Como Ho Seung-lee não podia fazer nada contra Na-Hwa-Jin, resolveu descontar sua raiva em Kim Hyun-ju, acusando de agir com valentia apenas porque estava protegido pela autoridade do professor. Ele gritou: "Aquele professor não vai ficar aqui para sempre. Quando ele for embora, os jornais vão noticiar que um excluído do terceiro ano virou um cadáver." Mas, de acordo com as leis da turma, qualquer servo que ousasse ameaçar o rei seria punido junto com sua linhagem. Na-Hwa-Jin imediatamente ordenou que todos os servos se reunissem. Essa era a terceira regra da turma. Nunca desobedeça a ordem de alguém que esteja acima de você no ranking. Embora Kim Ha-yeon-ju tivesse se sentindo muito bem naquele momento, ele ainda não queria ser esse rei porque, quando Na-Hwa-Jin fosse embora, ele estaria completamente acabado. Ele mal havia sobrevivido até o terceiro ano e não queria perder essa vida agora. Mas Na-Hwa-Jin disse para Kim Hyo-jin não ter medo. Eles tinham a mesma idade e usavam o mesmo uniforme, então não havia motivo para temê-los. Assim que essa educação terminasse, a escola técnica Guiyun rapidamente mudaria. Porém, Kim Ha-yeon-ju entendia que mesmo que todas aquelas pessoas recebessem uma lição, isso não significava nada, porque a pessoa que criou o sistema de classificação da escola ainda estava ali. Hong Ki-shu, agora fazendo parte da classe nobre, zombou de Ho Seung-lee e disse para ele parar de desperdiçar energia se não conseguia vencer. Aquele era um dia especial porque Kwon Ha-yeok-jang estava voltando para a escola. Ele era o governante absoluto de Guiyun.
Assim que retornasse, aquele professor da autoridade especial estaria acabado. Antes mesmo que Hong Ki-shu terminasse de falar, um estrondo ecoou pelas portas do ginásio. Um forte tremor se espalhou por todo o lugar até que a maçaneta foi arrancada. Uma figura apareceu lentamente diante de todos. Won Hyuk-jang, aluno do 3º ano do departamento de elétrica, havia chegado oficialmente. Kim Han-ju imediatamente começou a suar frio. Won Hyuk-jang sorriu de lado e disse: "Esse sistema de regras de classe até que é bem interessante." Na-hwa-jin já havia ouvido que ele era o responsável por transformar aquela escola no que ela era hoje. Foi exatamente por isso que pediu ao diretor que suspendesse sua punição, para que ele pudesse receber sua educação, e como estava atrasado em seu primeiro dia de volta, naturalmente teria de ser punido. Na-hwa-jin mandou Kwon Cheon-jang largar o martelo e se ajoelhar no chão. Mas Go Hyuk-jang agiu como se não tivesse ouvido e continuou caminhando lentamente. Assim que alcançou a distância ideal, lançou um poderoso soco contra Na-hwa-jin. Ao ver Na-hwa-jin desviar do golpe, Go Hyuk-jang percebeu imediatamente que aquele professor realmente tinha alguma habilidade. Afinal, a segunda regra da classe dizia claramente que qualquer pessoa podia desafiar o instrutor a qualquer momento. Com um tom sarcástico, Won Hyuk-jang o lembra de não fugir da luta. Na-hwa-jin relaxou a mão que havia ficado levemente dormente, sentindo que aquele nível de força finalmente valia a pena para aquecer os ombros. Apenas um aluno como aquele tinha verdadeiro valor educacional. Won Hyuk-jang restabeleceu a regra antecipadamente. "Se eu te derrubar, você vai embora desta escola." Na-hwa-jin respondeu: "Se eu passar tanta vergonha assim, vou embora sem que você precise mandar." Diante disso, Won Hyuk-jang pediu para acabar com aquilo imediatamente. Enquanto desviava do soco que vinha em sua direção, Na-hwa-jin lançou casualmente um direto no rosto de Won Hyuk-jang. Apesar de ter sido atingido, Won Hyuk-jang permaneceu completamente consciente. No segundo seguinte, porém, Na-hwa-jin foi derrubado por um contra-ataque repentino, e a luta terminou. A primeira vez que Hwang Sho viu Go Hyun-jang foi durante a final para decidir o chefe do primeiro ano. Naquela época, depois de apanhar brutalmente, Wok Cho já havia percebido uma coisa. Aquele homem estava destinado a se tornar a nova lenda da escola técnica Gu-un. E, de fato, pouco tempo depois, Won Hyuk-jang derrotou todos os alunos do 2º e 3º ano, tornando-se o primeiro aluno no primeiro ano, em 8 anos, a dominar toda a escola. Sua influência não se limitava apenas ao colégio. Depois de conquistar as escolas vizinhas, Won Hyuk-jang ainda recebeu o título de chefe regional. 8 anos atrás, os veteranos de Gu-un eram conhecidos como Exército dos Senhores de Gu-un, um grupo que dominava toda aquela região. Mas Hong Ki-chu acreditava firmemente que Won Hyuk-jang superaria até mesmo a lendária geração de 8 anos atrás. Oh Seung-lee e Hong Ki-chu sabiam que aquele monstro dos socos venceria com certeza, mas Won Hyuk-jang não demonstrou nenhuma misericórdia. Primeiro derrubou Oh Seung-lee, depois gritou para Hong Ki-chu: "Que diabos você tá fazendo? Como consegue ser tão inútil? Você tem tanta gente e ainda não consegue lidar com um único cara? Vocês são todos um bando de idiotas." O Hyuk-jang já planejava levar aquele grupo de inúteis para conquistar outros territórios. 2 anos atrás, depois de dominar toda aquela região, tudo havia ficado tranquilo por um tempo, mas as pessoas tinham esquecido quão poderosa Gu-un realmente era. Desta vez, o Hyuk-jang faria todos experimentarem algo ainda mais doloroso do que aconteceu 2 anos antes. Foi justamente por isso que ele reiniciou as batalhas de classificação de Gu-un, para preparar todos para verdadeiras lutas contra outras regiões. Desta vez, eles substituiriam o antigo exército dos senhores de Gu-un e se tornariam a nova geração de lendas. Nesse instante, uma risada de deboche ecoou. Na-hwa-jin não conseguia mais se conter. Alguém estava se chamando de lenda e falando em conquistar territórios? Aquilo era simplesmente ridículo. Na verdade, ele apenas fingiu desmaiar porque queria ver como Go Hyuk-jang disciplinaria aqueles alunos. Jamais imaginou que aquele sujeito, que parecia tão misterioso no começo, acabaria sendo o mais infantil de todos. Se conquistar a região inteira, sua mãe vai te dar um picolé como recompensa? Aquele olhar de desprezo fez Go Hyuk-jang explodir de raiva. Quando tentou atacar Na-hwa-jin novamente, bateu diretamente no cotovelo dele. Um estalo nítido ecoou por todo o ginásio. Ele havia causado aquilo a si mesmo. As costelas de Go Hyuk-jang racharam, o que significava que pelas próximas 2 semanas, ele não conseguiria intimidar mais ninguém. Na-hwa-jin então falou para o rei sentado na plataforma: "A partir de agora, Go Hyuk-jang será seu assistente pessoal." Ele queria que Go Hyuk-jang experimentasse de verdade como era ocupar a posição mais baixa do sistema que ele mesmo havia criado. Enquanto isso, as escolas vizinhas formavam uma aliança para enfrentar Gu-un. Todos discutiam como deveriam lidar com Go Hyuk-jang, até que o chefe da escola Suru, que havia sido derrotado por ele poucos dias antes, apareceu. Ele olhou para todos aqueles idiotas e disse: "Parem de sonhar e comecem a juntar dinheiro, porque não existe nada neste mundo que o dinheiro não resolva." Ultimamente, coisas inacreditáveis aconteciam todos os dias ao redor de Kim Hui-jang. Go Hyuk-jang, o chefe de Gu-un, estava realmente servindo justamente a ele, o aluno mais fraco da escola. É claro que Go Hyuk-jang não foi obediente desde o início. Sempre que estava de mau humor, não havia a menor chance de obedecer a um perdedor. Sempre que isso acontecia, Na-hwa-jin aparecia como um guardião da justiça do rei. Em nome da justiça, punia o traidor.
Go Hyuk-jang era obrigado a espirrar por causa da varinha de brincar com gatos, e a dor atravessava suas costelas, que ainda não haviam cicatrizado completamente. Al-Radin ainda entregou ao rei a arma sagrada, um tufo de pelos de gato capaz de eliminar todo o mal. Sem conseguir suportar mais aquilo, Worcheon-jang convocou a todos. Vamos derrubar aquele professor juntos. Se nos unirmos, com certeza venceremos. Mas agora que havia perdido sua autoridade, já não conseguia mais liderá-los. E Go Hyuk-jang já não era o único que havia mudado. Depois de passarem tanto tempo juntos, a divisão entre o departamento automotivo e o departamento de elétrica começou a desaparecer. O clima entre eles também se tornou muito mais pacífico. Por causa disso, Kim Hyun-ju ficou ainda mais preocupado com o que faria quando o professor fosse embora. O diretor ficou profundamente emocionado ao testemunhar todas aquelas mudanças. Ele elogiou sinceramente Na-hwa-jin, dizendo que ele era realmente incrível. Afinal, havia conseguido até fazer o violento Go Hyuk-jang se comportar. Mas Na-hwa-jin respondeu, sem saber se ria ou chorava. Diretor, o senhor é inocente demais para a sua idade. O senhor realmente acha que esse garoto mudou de verdade? Depois da aula, Go Hyuk-jang ainda carregava a mochila de Kim Hyun-jun. Mesmo quando Kim Hyun-jun dizia que não precisava fazer isso, ele continuava seguindo as regras. Exatamente da mesma forma que Kim Hyun-jun havia vivido durante os últimos 3 anos. Desde que seus subordinados deixaram de lhe dar atenção, Go Hyuk-jang parecia ter percebido alguma coisa. Agora que mais de 2 semanas haviam se passado, suas costelas estavam praticamente recuperadas. Em toda sua vida, ele nunca havia suportado tamanha humilhação. Amanhã, pisaria naquele professor irritante e acabaria com aquele rosto que até parecia em seus sonhos. Depois disso, aqueles moleques desobedientes também seriam esmagados sob seus pés. Nesse momento, uma voz zombeteira surgiu por perto. O chefe da escola Soraki debochou. O grande chefe de Go-eun carregando a mochila de um excluído. Viemos nos vingar, é claro, mas 3 pessoas não bastam, nem 30 seriam suficientes. O motivo de tanta confiança era simples. Ele havia pago diretamente para contratar uma empresa especializada em limpar delinquentes. Profissionais especializados em lidar com grandes encrenqueiros como Go Hyuk-jang. Kim Hyun-ju nunca imaginou que verdadeiros criminosos apareceriam. Um dos membros da gangue estava prestes a ameaçá-lo quando o punho de Go Hyuk-jang atingiu seu rosto em cheio. Não importava se eram criminosos ou qualquer outra coisa, Go Hyuk-jang derrubava qualquer um com um único soco. Porém, aquele golpe foi bloqueado com facilidade. O líder da gangue elogiou. Até que você tem uma boa força, mas com esse nível, como conseguiu virar chefe regional? Quando eu estudava, era muito mais brutal do que você. Go Hyuk-jang recebeu um golpe tão forte que chegou a cuspir sangue. Mesmo estando ali apenas pelo dinheiro, o líder da gangue sentia um pouco de pena. Afinal, a pessoa que parecia precisar derrotar era um veterano mais novo da mesma escola. Ele havia se formado em Go-eun cerca de 8 anos antes. Naquela época, todos chamavam a escola de Exército dos Senhores de Go-eun. E ele próprio era conhecido como o Senhor Supremo. Agora, Go Hyuk-jang havia encontrado um veterano lendário de 8 anos atrás, e aquele suposto chefe da escola estava sendo espancado sem qualquer chance, como uma piada diante de um verdadeiro monstro. A primeira vez que Go Hyuk-jang bateu em alguém foi quando ainda era muito pequeno. Mesmo vindo de uma família pobre e sendo constantemente ridicularizado, sempre suportava tudo em silêncio, até que alguém insultou seus pais. Aquilo ultrapassou um limite que ele jamais poderia aceitar. Foi naquele momento que percebeu que se fosse forte o suficiente para vencer qualquer luta, ninguém jamais ousaria intimidá-lo novamente. Mas agora, pela primeira vez, ele enfrentava uma situação completamente diferente. O veterano lendário diante dele era alguém que simplesmente não conseguia derrotar. A cada golpe recebido, o medo crescia ainda mais. Por fim, Go Hyuk-jang admitiu a derrota e implorou para que o veterano parasse. Disse que nunca mais brigaria e suplicou para ser poupado. E antes de continuarmos com a história, eu quero saber quem são os inscritos de verdade aqui do Nicaps, aqueles que assistem o vídeo do começo ao fim. Se você está aqui ainda, com certeza você é um deles. Então vá até os comentários e deixe a palavra espada. Quero só ver quantas pessoas vão aparecer. Vai lá, comenta, eu tô de olho, hein? Aproveita também para deixar um like se ainda não tiver feito isso, beleza? E dito isso, bora continuar com a história. Ver Go Hyuk-jang chorando e implorando deixou o cliente extremamente satisfeito, mas o líder da gangue sabia muito bem que assim que Go Hyuk-jang se recuperasse, certamente voltaria para se vingar. Se o cliente pagasse um valor extra, ele garantiria que o rapaz conseguisse se formar em segurança. Pouco depois, Go Hyuk-jang foi levado para um canteiro de obras abandonado. Os criminosos planejavam inutilizar suas mãos. Até aquele momento, Kim Hyun-ju praticamente nunca havia conversado com Go Hyuk-jang, mas por causa do sistema de classificação criado por ele, Kim Hyun-ju sofreu durante 3 anos inteiros. Mesmo assim, decidiu intervir e bloqueou o ataque. Por mais que odiasse Go Hyuk-jang, não conseguia simplesmente ficar parado assistindo. O líder da gangue mandou Kim Hyun-ju sair da frente, mas quando ele insistiu em negar com a cabeça, recebeu um forte tapa no rosto. Go Hyuk-jang não conseguia entender por que aquele rapaz estava arriscando a própria vida por alguém com quem nunca teve amizade. O relógio de Kim Hyun-ju mostrava seus batimentos cardíacos em tempo real. No instante em que seus batimentos ultrapassaram o limite, um alerta foi enviado. Era o dispositivo de segurança que Na-hwa-jin havia preparado antecipadamente. Kim Hyun-ju ainda lutava para resistir. O líder da gangue não conseguia compreender por que ele chegava tão longe.
Mas Kim Hyun-joo sabia que, por mais que fosse o ódio por alguém, existia um limite. Não é mesmo, professor? Na-Hwa-Jin observou rapidamente toda a situação e pediu para Kim Hyun-joo explicar o que havia acontecido. Ao descobrir que os adversários eram criminosos, Na-Hwa-Jin finalmente ficou aliviado. Ele já estava se contendo havia tempo demais. Como aquelas pessoas não eram estudantes, não havia mais motivo para pegar leve. Sua velocidade relâmpago e a naturalidade com que golpeava as pessoas sem sequer piscar faziam o líder da gangue perceber imediatamente que aquele homem não era alguém comum. Na-Hwa-Jin o aconselhou: largue a faca. Do jeito que as coisas estão, isso ainda pode ser tratado como uma simples briga. Mas no momento em que você pegar uma arma, isso se torna uma tentativa de homicídio. A postura de Na-Hwa-Jin imediatamente despertou uma terrível suspeita dele. Depois de ter vários ataques bloqueados em sequência, o líder da gangue finalmente percebeu que havia mexido com a pessoa errada. Quando entrou para a organização, seus veteranos lhe disseram que existia um tipo de pessoa que ele deveria evitar, mesmo estando armado com uma faca. Alguém treinado para enfrentar inimigos armados com facas usando um estilo de luta sem forma fixa ou restrições. Criado exclusivamente para sobreviver e causar o máximo de dano possível. O combate corpo a corpo utilizado pelas forças especiais. Na-Hwa-Jin ordenou que o líder da gangue se levantasse, porque aquilo não havia acabado. Uma luta de verdade só terminava quando um dos lados morria. Os gritos incessantes eram tão desesperadores que todos os presentes ficaram completamente paralisados. O líder da gangue conseguia sentir claramente que aquele homem estava falando sério. Ele realmente podia morrer nas mãos de Na-Hwa-Jin. Seu desejo desesperado de sobreviver o fez agarrar-se com força à perna de Na-Hwa-Jin. Em seguida, começou a implorar por misericórdia, mas Na-Hwa-Jin permaneceu completamente indiferente. Simplesmente continuou espancando o líder da gangue. Não importava o quanto ele implorasse. Na-Hwa-Jin só parou quando o arrastou de tanto bater até perto de Kim Hyun-joo. Depois de finalmente recuperar a consciência, o líder não parava de pedir desculpas a Kim Hyun-joo, dizendo que pagaria 20 vezes o valor das despesas médicas se ele conseguisse fazer Na-Hwa-Jin parar. Ao ver isso, Na-Hwa-Jin percebeu que ele finalmente havia entendido para quem deveria pedir desculpas. Um pedido de desculpas deve ser feito para a pessoa que você agrediu, não para quem está batendo em você. Agora que entendeu, desapareça. Os criminosos, felizes por terem escapado com vida, fugiram imediatamente do local. Na-Hwa-Jin então perguntou a Go Hyun-jang: você viu isso claramente? Porque é exatamente isso que você fez o tempo todo. No dia seguinte, Na-Hwa-Jin deixou Go-eun, o que significa que a cerimônia de execução de Kim Hyun-joo estava prestes a acontecer. O Seung-lee já havia dito que, assim que aquele professor fosse embora, os noticiários anunciariam que o corpo de Kim Hyun-joo havia sido encontrado. Mas naquele instante, a porta da academia foi arrombada com um chute. Won Hyok-jang mandou todos saírem dali e avisou que qualquer um que ousasse tocar em Kim Hyun-joo morreria. Oh Seung-lee e Hong Ki-chul não faziam ideia do que estava acontecendo. Eles imaginaram que Go Hyok-jang devia ter sido ameaçado por aquele professor. Depois de ser salvo, Kim Hyun-joo agradeceu a Go Hyok-jang, mas ainda estava um pouco desconfiado, imaginando se ele queria apenas enfrentá-lo em um duelo. Na noite anterior, Na-Hwa-Jin havia dito a Go Hyok-jang: você viu isso claramente? É exatamente isso que você faz. Você usa sua força natural para intimidar os mais fracos. Decide quem é superior ou inferior da forma que quiser e pisa na dignidade das pessoas. Se nunca passar por isso, jamais entenderá como é ser vítima de bullying. Na-Hwa-Jin então ergueu o pé. Sob o olhar apavorado de Go Hyok-jang, o pé caiu no chão bem diante dele. Na-Hwa-Jin continuou: você teve sorte. Se aquele líder da gangue não tivesse aparecido, eu teria dado a mesma lição que dei a ele. E sua maior sorte foi o caráter de Kim Hyun-joo. Naquela situação, quase qualquer pessoa teria apenas assistido sem fazer nada. Mas Kim Hyun-joo teve coragem de proteger alguém que ele odiava. Se fosse você, teria conseguido fazer isso? O valor de uma pessoa não é definido pela força, mas pelo caráter. Se ainda não consegue entender isso, na próxima vez receberá uma verdadeira lição. No fim, Go Hyok-jang não atacou Kim Hyun-joo. Com medo de que Kim Hyun-joo entendesse errado, e explicou rapidamente: não estou fazendo isso porque aquele professor me ameaçou. É só porque ontem você apareceu bem incrível. Desde aquele dia, Kim Hyun-joo nunca mais sofreu bullying e conseguiu se formar em segurança. Go Hyok-jang também parou de brigar e passou o restante da vida escolar se preparando seriamente para o futuro. 10 anos depois, os dois entraram para a mesma empresa de veículos elétricos. Enquanto isso, assim que Na Hyun-jin voltou ao Ministério de Educação, Cho Kang-seok lhe entregou sua próxima missão. Na-Hwa-jin reclamou que ele deveria encontrar mais pessoas rapidamente, porque era impossível dar conta de tanto trabalho sozinho. Na verdade, Choi Kang-seok já havia pensado nisso. Enquanto Na-Hwa-jin analisava o dossiê, congelou por um instante. Tantos incidentes terríveis haviam acontecido na mesma escola que ele sequer conseguia imaginar que tipo de lugar podre era aquele. Mas quando viu que o alvo era uma escola feminina, voltou a refletir, sentindo que talvez não fosse apropriado para ele assumir aquele caso. Choi Kang-seok já esperava essa reação, por isso havia encontrado especificamente uma funcionária extremamente competente. No momento em que Na-Hwa-jin a viu, ficou imóvel novamente. Ele conhecia muito bem aquela mulher. Era a sargento Han Hin-in.
Ela o cumprimentou calorosamente. Quanto tempo, capitão Nahuajin? E então a líder da equipe que desapareceu durante a missão estava escondida aqui esse tempo todo. Ao mesmo tempo, dentro da escola feminina Saiyan, um grupo de alunas encurralava um professor e tentava raspar sua cabeça, enquanto o homem humilhado apenas implorava para que elas parassem. Mas como ele acabou segurando a mão de Iri, ela imediatamente o ameaçou, dizendo que tocar o corpo de uma aluna sem permissão configurava punição corporal. No fim, o cabelo do professor ficou completamente destruído. Quando voltou para a sala dos professores, os demais estavam indignados, dizendo que as alunas da turma 24 eram completamente irrecuperáveis. Mas a professora responsável por aquela classe sabia muito bem que aquilo ainda era considerado leve. Se as alunas ainda faziam brincadeiras com o professor, significava que, pelo menos, ainda o enxergavam como um ser humano. Já para as estudantes da turma 24, sua professora responsável não passava de um fantasma que não existia. Han Hyin chegou primeiro à escola feminina Soyeon. O chefe do departamento disciplinar pediu que ela observasse a professora responsável pela turma 24. A professora Soyeon Jung lhe deu um único aviso: nunca faça nada que chame atenção. A sala de aula estava completamente barulhenta. Soyeon Jung começou a apresentar a Han Hyin, a professora estagiária que havia chegado à escola. Mas absolutamente ninguém prestou atenção. Han Hyin entendeu imediatamente. Era o famoso jogo do tratamento silencioso. Eles não faziam absolutamente nada contra a vítima e nem a atacavam diretamente. Simplesmente a tratavam como se fosse invisível, ignorando completamente sua existência. Um método extremamente cruel de isolamento. O mais assustador era que, se alguém quebrasse essa regra, a primeira pessoa a falar se tornava o próximo alvo. Portanto, se alguém decidisse falar com Han Hyin naquela situação, essa pessoa certamente seria verdadeiramente por trás de tudo. Como esperado, Han Eri elogiou repetidamente a cor do cabelo da professora estagiária e perguntou onde ela havia pintado. Han Hyin respondeu que poderia lhe dar o cartão do salão. Então Han Eri perguntou: quantos anos você tem? Tem namorado? E quanto gastou em cirurgias plásticas? As estudantes começaram a zombar dela. Do rosto até o corpo, tudo em você parece falso. Sua monstra de cirurgia plástica nojenta. No entanto, Han Hyin apenas sorriu discretamente. Se estão falando de cirurgia, sim, eu fiz uma. Redução de mama. Eu adoro praticar esportes, e ter seios muito grandes era realmente inconveniente. Neste momento, o sinal tocou. Han Eri sorriu animada. Finalmente chegou uma mulher divertida. Vai ser interessante educá-la. Depois que saíram da sala, Son Yeon-jang questionou Han Hyin, perguntando por que ela havia ignorado seu aviso. Mas Han Hyin ficou confusa. Por que aquela professora apenas tentava suportar tudo? Ela respondeu: eu também estudei em uma escola feminina. Sei muito bem que estudantes como essas precisam ser disciplinadas corretamente. Son Yeon-jang rebateu imediatamente. Você não faz ideia do quão cruéis e manipuladoras as estudantes de hoje podem ser. Nesse instante, um vaso de flores despencou do andar de cima. Por sorte, Han Hyin puxou Son Yeon-jang a tempo. Então revelou calmamente que era uma instrutora do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. Os estudantes lá embaixo continuaram rindo. O vento está bem forte hoje. Han Hyin pediu que Son Yeon-jang lhe explicasse como aquela escola havia chegado àquele estado. A antiga professora responsável pela turma 24 era um professor de história chamado Go Young-soo. Ele sempre dizia: não existe aluno verdadeiramente ruim. Tratava todos com bondade e paciência. Mas sua desgraça começou quando se tornou o professor responsável por Han Eri. Ele a fragou fumando um cigarro eletrônico. Apenas lhe deu uma advertência amigável, e Han Eri fingiu estar arrependida. Pouco tempo depois, porém, o diretor recebeu uma ligação da Secretaria de Educação. Alguém havia denunciado que o professor Gu havia cometido atos inapropriados contra uma aluna dentro da sala de orientação. Mesmo insistindo em sua inocência, a punição e os olhares de desprezo das pessoas ao seu redor o destruíram completamente. No fim, o professor Gu morreu consumido pelo desespero. A denúncia havia sido feita por uma das seguidoras de Han Eri, que mentiu dizendo ter ouvido o professor assediando Han Eri do lado de fora da sala. Mas Han Eri não demonstrou qualquer remorso. Foi só uma brincadeira que eu fiz com o professor Gu. Esse era o truque habitual delas. Mesmo quando algo se transformava em uma tragédia, bastava dizer que era apenas uma brincadeira. Quando a polícia perguntou a Han Eri o que ela pensava sobre a morte do professor Gu, ela respondeu casualmente: não é diferente de alguém morrer em um acidente de trânsito. Por causa de seu cargo do Ministério da Educação, Nahuajin assistiu às gravações de investigação do caso do professor Gu na delegacia. Quando Han Eri voltou à sala de aula, as estudantes deram as boas-vindas à nova professora estagiária com enorme entusiasmo. Tudo aquilo de antes foi só uma brincadeira. Vamos nos dar bem daqui em diante. Han Eri lembrou que Son Yeon-jang havia lhe dito. Mesmo sendo do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores, ela jamais conseguiria disciplinar aquelas garotas, porque verdadeiramente por trás de tudo, Han Eri nunca agia diretamente. As estudantes insistiram para que a professora apagasse logo as velas. No instante em que Han Eri abaixou a cabeça, a aluna que segurava o bolo arremessou com toda a força. No segundo seguinte, creme voou por toda parte, mas o bolo acertou em cheio a cabeça de Han Eri. Han Eri pediu desculpas sinceramente. Foi apenas um reflexo, acabei chutando sem querer naquela direção. Quando Han Eri percebeu o que havia acontecido, ficou furiosa.
Ao ver o sangue escorrendo da cabeça dela, Han Yin fingiu estar completamente preocupada. Han Yeri imediatamente exigiu que ela assumisse a responsabilidade. Vou denunciá-la por agredir uma estudante. Antes mesmo de terminar a frase, sua cabeça foi violentamente pressionada contra a mesa. Han Yeri respondeu: quem precisa assumir a responsabilidade é você. Se foi atingida apenas por um bolo, por que está sangrando? Pretendia usar aquele objeto para cortar o rosto da professora? Então ela voltou a se apresentar. Sou instrutora de campo do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. Já que vocês gostam tanto do celular, certamente viram na internet como o professor Na Hyojin educa seus alunos. Mas o que vamos fazer? Eu não sou tão gentil quanto o professor Na. Depois das aulas, Han Yin encontrou Na Hyojin na academia. Após assistir às gravações, Na Hyojin percebeu que a mentalidade daquelas garotas era ainda mais distorcida do que imaginava. Além disso, elas eram extremamente manipuladoras. No caso da falsa acusação, Han Yeri apenas ordenou que uma das suas seguidoras fosse fazer a denúncia, protegendo perfeitamente a si mesma. Alguém que controlava tudo pelos bastidores daquele jeito não seria fácil de capturar. Mas Han Yeri pediu ao capitão Na Hyojin que deixasse aquele caso com ela. Ela entendia que, por mais perversas que fossem, Na Hyojin jamais conseguiria realmente usar toda a força contra as garotas. Toda a escola ficou abalada com a chegada do departamento. Mas Han Yeri tranquilizou as colegas. Ela havia descoberto que o período de orientação do departamento nunca durava mais de 2 semanas. Han Yeri a corrigiu. O período dura até que a escola volte ao normal. O professor Na Hyojin é tão competente que precisa de apenas 2 semanas. Mas como eu não sou tão capaz quanto ele, talvez fique aqui até que todos vocês se formem. Han Yeri, que havia tido seu celular confiscado, explodiu de raiva. Mas Han Yeri foi ainda mais rígida. Eu odeio garotas mal educadas que não demonstram o menor respeito pelos mais velhos. O mesmo valia para todas as outras alunas. Todos os celulares deveriam ser entregues, e durante o período de orientação do departamento, o uso dos celulares pelos estudantes estava totalmente proibido. Nos dias que se seguiram, sempre que o professor dava aula, Han Yeri era chamada para responder às perguntas. Incapaz de suportar aquilo por mais tempo, ela gritou: por que você está me perseguindo? Han Yeri apenas a lembrou de seguir as regras da sala de aula. Agora ajoelhe-se e levante as mãos. Han Yeri achava que aquela professora era realmente infantil. Você tem alguma prova de que eu intimidei os professores? Punir uma aluna apenas com base em sentimentos é uma violação dos direitos humanos. Antes que ela pudesse terminar de falar, Han Yin desferiu um chute repentino. Pega de surpresa, Han Yeri caiu de joelhos imediatamente. Han Yin a elogiou, dizendo que perguntar sobre provas era uma ótima pergunta. Então você tem alguma prova de que os professores intimidaram você? Quem quebrou as regras e causou confusão primeiro foi você, não foi? Em seguida, Han Yin acrescentou uma nova regra. A partir de agora, se uma única pessoa demonstrar má atitude em relação aos estudos, todos dividirão a responsabilidade. Então agora, todos se ajoelhem e levantem as mãos. Quando a aula terminou, as garotas se reuniram no banheiro. Apenas um dia havia passado, mas elas já sentiam que estavam enlouquecendo. Como vamos sobreviver aos próximos dias? Han Yeri concordou completamente. Então, de repente, levantou a mão e começou a dar vários tapas em sua seguidora, So Ha-young. Vamos dizer que foi aquela maluca do Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores que fez isso. O rosto de So Ha-young ficou completamente inchado, e até seu nariz começou a sangrar. Depois disso, bastava usar o telefone público em frente à escola para denunciar o caso à presidente da Associação de Pais. Ao ouvir que sua filha havia sido agredida por uma professora, a mãe de So Ha-young foi imediatamente até a sala de aula, sem dizer uma palavra. Deu um tapa forte no rosto de Han Yin, e depois disso, continuou insultando-a sem parar. Mas no segundo seguinte, a mãe de So Ha-young também recebeu um forte tapa no rosto. A professora da sala apressou-se em dizer a Han Yin que aquela mulher era a presidente da Associação de Pais da escola. Mas Han Yin achou aquilo estranho. Ser presidente da Associação de Pais significa que você pode bater e insultar professores livremente? Se tiver algum problema, fique à vontade para ligar para o ministro de Educação. Depois ela se virou para Han Yeri e continuou. Faça o que quiser ou o que acha que consegue fazer. Quanto mais você insistir, mais será você quem sofrerá no final. No 10º dia da orientação do departamento, Han Yeri parecia finalmente ter se tornado obediente. Claro que ela não havia desistido tão facilmente. Desde que a presidente da Associação de Pais apareceu, Han Yeri vinha tentando organizar uma ação coletiva, mas Han Yin nunca lhe dava uma oportunidade. Sem celulares, as garotas só conseguiam se comunicar por bilhetes. Depois de encontrar um bilhete dizendo que deveriam organizar um boicote às aulas em toda a escola, Han Yin ordenou imediatamente que todos os alunos do 2º ano se reunissem no campo. Todos estavam exaustos e miseráveis. Han Yeri estava praticamente enlouquecendo de raiva. Nesse momento, começaram a surgir reclamações do lado de fora contra o Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores. Os alunos culparam Han Yeri por ter trazido o departamento para a escola. Agora ninguém mais podia usar celulares, e todos precisavam suportar os castigos. O ressentimento contra ela crescia a cada dia. Quando a instrutora for embora, Han Yeri está acabada. A garota, que antes ocupava uma posição de rainha entre os estudantes, agora havia caído até o fundo do poço. Mas aquelas pessoas não tinham direito de culpá-la, porque todas haviam participado do jogo do tratamento silencioso. Na Hyojin e Han Yin voltaram a se encontrar no ginásio. Assim como Han Yin havia planejado, Han Yeri agora estava completamente isolada. Depois que a sua influência desmoronasse, seria extremamente difícil de recuperá-la.
Mesmo após o fim da orientação do departamento, ela nunca mais conseguiria controlar os outros alunos dos bastidores como antes. Han Yin acreditava que a missão estava praticamente concluída, mas naquele instante, Na Jin lançou um soco surpresa contra ela. Han Yin ficou assustada. Na Jin a advertiu: nunca baixe a guarda. Se Han Yin desistisse tão facilmente, o departamento nunca teria precisado intervir. O Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores existe justamente porque há monstros que ultrapassam qualquer bom senso. Naquela noite, quando a professora Son Young-jung voltou para casa, encontrou Han Yin esperando por ela. Han Yin começou a chorar. Eu não sei mais o que fazer. Agora todo mundo me despreza. Estou sofrendo e realmente estou refletindo sobre meus erros, mas não sei como pedir desculpas de uma forma que me faça ser perdoada. Son Young-jung lembrou-se do que o professor Gu lhe ensinara no passado. Seu coração de professora a fez ajudar Han Yin a se levantar e convidá-la para entrar. Mas no instante em que digitou a senha da porta, o canto da boca de Han Yin se curvou em um sorriso. No segundo seguinte, Son Young-jung foi violentamente empurrada ao chão. Duas seguidoras de Han Yin também saíam das sombras. Han Yin sabia que o site do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores possuía um botão para denúncias anônimas, ou seja, o departamento só enviava alguém depois que uma denúncia era feita. Por isso, Han Yin já sabia que a pessoa que havia denunciado o caso era Son Young-jung. Só então Son Young-jung percebeu que tanto ela quanto o professor Gu estavam errados. Essas crianças não eram alguns alunos que precisavam de disciplina. Eram monstros que não podiam ser disciplinados. Nesse momento, alguém bateu a porta. Han Yin ordenou: Han Yin, abra a porta imediatamente. Se eu contar até 3 e essa porta não estiver aberta, você vai viver um momento de maior arrependimento de sua vida. Acontece que Han Yin morava bem ao lado de Son Young-jung. A desculpa era que aquela casa ficava perto da escola, então era apenas uma enorme coincidência morar ao lado da professora responsável pela turma. Na verdade, Na Jin já havia previsto isso. Quando as pessoas percebem que não conseguem enfrentar quem odeiam, geralmente descontam sua raiva em outra pessoa. Ele acreditava que Han Yin conseguiria bloquear todos os planos de Han Yin. Isso significava que Han Yin, inevitavelmente, direcionaria sua fúria para quem a denunciou. Por isso, Han Yin precisava descobrir quem seria o alvo mais provável e protegê-lo de perto. As duas seguidoras jamais imaginariam encontrar uma professora do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores ali. Son Young-jung implorou: Han Yin, abra a porta. Posso fingir que nada aconteceu e dizer à instrutora que você só veio conversar, mas para Han Yin, aquelas palavras soaram como uma admissão indireta de que Son Young-jung realmente era a pessoa que a denunciara. Ela arrancou a faca da mão de sua seguidora. Quando Son Young-jung estava prestes a ser atacada, So Hyung entrou na frente e conseguiu impedi-la. Elas haviam combinado apenas assustar Son Young-jung para obrigá-la a convencer a professora do departamento a ir embora. Mas Han Yin falava sério. Durante a luta, Han Yin cortou a mão de So Young-jung e o sangue espirrou imediatamente. A outra garota percebeu que a situação havia saído completamente do controle e abriu a porta às pressas. Han Yin já tinha contado até 3 várias vezes. Agora ela definitivamente não deixaria Han Yin escapar. Ao perceber que tudo havia dado errado, Han Yin se virou e fugiu. Ela chegou até a pular do prédio. Felizmente, era apenas o segundo andar e havia arbustos embaixo para amortecer a queda. Han Yin pulou logo atrás dela. Enquanto fugia, Han Yin avistou policiais à frente. Imediatamente fingiu ser uma vítima e gritou: "Socorro! Aquela mulher maluca atrás de mim é uma assassina!" Han Yin foi imediatamente detida pelos policiais. Enquanto eles a interrogavam, Han Yin aproveitou para fugir novamente. Han Yin não tinha tempo para explicar. Ela atravessou o obstáculo em altíssima velocidade. E enquanto perseguia Han Yin, gritou: "Sou do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores. Amanhã irei à delegacia prestar esclarecimentos." Os policiais, é claro, já tinham ouvido falar do departamento, que havia aparecido bastante nas notícias recentemente. Enquanto isso, Son Young-jung já havia feito um curativo no ferimento de So Hyung. Ao descobrir que Son Young estudava na mesma escola que Han Yin desde pequena, perguntou: "Han Yin sempre foi assim desde criança?" Naquele momento, Han Yin já havia chegado ao telhado. Han Yin a alcançou e a derrubou com um chute. Assim como havia prometido, Han Yin estava prestes a viver o momento de maior arrependimento de sua vida. Enquanto isso, So Hyung contou a Son Young-jung que, quando criança, Han Yin era alegre, gentil e querida por todos. Mas depois daquele incidente, tudo mudou. Han Yin já tinha elaborado um plano. Se eu fizer isso, o Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores acaba. Han Yin ficou completamente chocada. Han Yin simplesmente se jogou do telhado. Ao ouvir o que havia acontecido com Han Yin, Son Young-jung também ficou em choque. A razão de Han Yin odiar tanto os professores era por causa daquele desgraçado, seu antigo professor responsável, Sang Yun-cheon. No telhado, Han Yin acelerou imediatamente e pulou atrás dela. A situação era extremamente perigosa. Han Yin conseguiu apenas se segurar em uma unidade externa de ar-condicionado para estabilizar seu corpo, mas Han Yin estava completamente fora de si e continuava se debatendo. Han Yin rapidamente começou a perder a força do braço que a sustentava. Han Yin caiu sobre ela, e as duas atingiram o chão com violência. O enorme impacto fez Han Yin cuspir sangue. Mesmo assim, Han Yin não demonstrou qualquer gratidão. Ela imediatamente começou a socá-la. Son Young-jung e os outros ainda estavam procurando por elas. Enquanto isso, Han Yin continuava espancando Han Yin.
Ela chegou a pegar um tijolo ao lado e tentou esmagar sua cabeça. Sun Hyo-jung correu para impedi-la e disse cuidadosamente: "Você já sofreu muito por causa do seu antigo professor, mas mesmo assim, não faça algo do qual nunca poderá voltar atrás." Han Ye-ri deu um tapa no rosto de Sun Hyo-jung. "Já que So Hyun contou tudo para você, então deve saber que o tipo de pessoa que eu mais odeio é um hipócrita como você." Nesse momento, Han Yin, que finalmente havia recuperado forças suficientes para se mover, segurou firmemente a mão de Han Ye-ri. Agora chegou a hora de seu castigo. Han Ye-ri começou a chorar e implorar: "A culpa é toda minha. Nunca mais vou brincar de tratamento silencioso. Por favor, me poupe desta vez." Nesse instante, os dois policiais de antes também chegaram ao local. Han Ye-ri levantou-se e voltou a correr. Enquanto fugia, continuava gritando falsamente: "Socorro, aquela mulher maluca tá tentando me matar." Sun Hyo-jung finalmente desistiu dela. Depois de se identificar como professora responsável por Han Ye-ri, contou toda a verdade à polícia. Ela revelou a invasão de sua casa, as ameaças contra professores e todas as atrocidades que Han Ye-ri havia cometido na escola. Os policiais também encontraram provas no celular de Han Ye-ri mostrando que ela havia planejado incriminar falsamente o professor Gu. So Hyun também foi investigada como cúmplice. Depois de cometer diversos crimes, Han Ye-ri foi presa e permaneceu detida enquanto aguardava sua punição. Por fim, Han Yin foi visitá-la para contar aquilo que ela mais queria saber. Foram enviadas 62 denúncias sobre você ao Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores. A maioria veio de alunos revoltados com a morte do professor Gu, ou seja, a professora Sun Hyo-jung nunca denunciou você. E Han Ye-ri apenas zombou. "Não vejo nada de bom numa hipócrita como Sun Hyo-jung." Então Han Yin lhe deu uma última notícia. "Ouvi dizer que você sofreu muito por causa de Sang Yeo-cheon no passado. Posso entender porque você acabou seguindo o caminho errado, principalmente depois de passar por algo assim durante anos em que sua personalidade ainda estava sendo formada. Mas eu não sinto pena da pessoa que você se tornou, porque nem todo mundo que sofre se transforma em criminoso. Ainda assim, posso prometer uma coisa: aquele professor lixo, Sang Yeo-cheon, certamente pagará pelo que fez. Só porque havia um pouco de poeira na festa de uma janela, Sang Yeo-cheon enfiou a mão à força na boca do aluno responsável pela limpeza. Depois o chamou de lixo enquanto insultava. Além disso, cobrava secretamente grandes quantias dos alunos por aulas particulares. E mesmo diante de um instrutor de departamento de proteção dos direitos dos professores especializado em lidar com alunos problemáticos, declarou abertamente: "Alunos inúteis como esses só aprendem depois de apanhar." Quando Sang Yeo-cheon entrou na sala de aula, viu o aluno problemático Gwan-sik espancando o melhor aluno da turma, Hun Yun-choi. Mas sem querer perguntar o que havia acontecido, ordenou que Hun Yun-choi se ajoelhasse e pedisse desculpas. Embora Hun Yun-choi tenha explicado que Kim Go-sejik foi quem insultou seu avô primeiro, Sang Yeo-cheon simplesmente o ignorou. Ele ainda continuou zombando dele. Quem vive catando lixo só pode gerar lixo. Depois de ouvir a sua família ser insultada daquela forma, Hun Yun-choi finalmente não conseguiu mais se conter. Ele não entendia por que Sang Yeo-cheon insistia tanto em persegui-lo, mas Sang Yeo-cheon suspirou. Um aluno agarrando a roupa de um professor com tanta falta de respeito. Este é o exemplo perfeito de como a autoridade dos professores está acabando. Você não acha, instrutor na Rua Jin? Todos os outros alunos ficaram chocados ao saber que o Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores estava ali. Eles tinham certeza de que Hun Yun-choi estava acabado agora que havia sido pego em flagrante. Quando o departamento colocava os olhos em alguém, essa pessoa acabava presa ou expulsa da escola. Mas, de repente, Na Rua Jin sussurrou: "Feche o punho." Em seguida, segurou a mão de Hu Yang-choi e a usou para acertar um soco direto no rosto de Sang Yeo-cheon. Sang Yeo-cheon não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Na verdade, Na Rua Jin concordava plenamente com uma coisa que ele havia dito: lixo realmente precisa apanhar para aprender. Na Rua Jin já havia investigado o passado de Han Ye-ri. Até o segundo ano, ela era uma excelente aluna, embora um pouco introvertida. Depois que seus pais se divorciaram, passou a morar com o pai. Porém, como ele trabalhava com vendas e viajava por longos períodos, não conseguia cuidar dela adequadamente. Na Rua Jin percebeu rapidamente que Hu Yan-ni e Ryan Won-shei eram muito parecidos. Ryan Won-shei também era um dos melhores alunos da escola, mas seus pais haviam falecido. Agora, ele vivia apenas com um avô, que recolhia sucata para sobreviver. Han Ye-ri não conseguia entender o que havia de errado com Sang Yeo-cheon, nem porque ele perseguia justamente os bons alunos vindos de famílias desastrosas, completamente desestruturadas. Nesse momento, não muito longe dali, um professor flagrou um aluno matando aula. Embora o estudante admitisse o erro e explicasse que só tinha saído para comprar algo para comer, o professor sequer quis ouvir. Depois que o Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores chegou, os castigos físicos voltaram a ser permitidos, e alguns professores começaram a abusar dessa autoridade. Ao ver aquilo, Han Yin percebeu que Sang Yeo-cheon não era o único problema daquela escola. Antes de capturá-lo, Na Rua Jin precisava mudar a mentalidade podre daqueles professores. Sang Yeo-cheon não entendia por que o departamento estava mirando especificamente nele, quando havia tanto lixo espalhado pela escola. Como, por exemplo, a professora que bateu em um alvo apenas porque ele não conseguiu resolver uma questão. Na realidade, ela só estava irritada porque suas ações haviam caído naquela manhã e descontou toda a frustração no estudante. Na Rua Jin observou tudo aquilo.
e sua lista de professores incompetentes só aumentava. Havia também um professor de educação física, que perguntou a uma aluna de cabelo pintado se ela estava tentando seduzir homens. Nahuatl não pretendia deixar nenhum deles escapar. Depois das aulas, os professores planejavam sair para jantar juntos, mas um único anúncio do Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores foi transmitido pelos alto-falantes da escola. Nahuatl pediu que todos os professores cujos nomes fossem chamados se reunissem no ginásio. Depois de observá-los durante 2 dias, ele concluiu que havia sérios problemas em seus métodos de ensino. Por isso, durante o período de orientação, decidiu retirar a autoridade deles como professores e fazê-los experimentar o que os alunos realmente sentiam, vivendo como estudantes. Kang Hyuk-suk protestou furiosamente. Isso já passou de todos os limites. O Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores deveria proteger nossa autoridade. Como poderia tirar essa autoridade de nós? Nahuatl respondeu friamente. Os direitos dos professores não dizem respeito apenas aos direitos educacionais dos professores e dos pais. Eles também incluem o direito dos alunos de aprender. Professores ignorantes que violam esse direito sem motivo também estão violando os direitos dos professores. Se alguém está insatisfeito e não quer vestir um uniforme escolar, amanhã de manhã receberá uma notificação disciplinar assinada pessoalmente pelo ministro da Educação. Pouco tempo depois, o rosto de Sang Yeo-cheon estava completamente vermelho de vergonha. Ele voltou para a sala de aula como um aluno transferido. Todos os estudantes abaixaram a cabeça para não cair na gargalhada. Afinal, era impossível não zombar de uma situação tão absurda. Hyun Won-choi lembrou. Aluno Sang Yeo-cheon, o professor Na disse que você também está escalado para a limpeza. Vamos limpar as salas juntos. Até mesmo durante o almoço, Hyun Won-choi estava concentrado decorando o vocabulário. Sentado atrás dele, Sang Yeo-cheon estava o encarando com um olhar cheio de ódio. Nahuatl sorriu e provocou. Esse seu olhar está quase tão forte quanto um laser. Ele realmente não conseguia entender por que Hu Won-choi, elogiado por praticamente todos os professores, era odiado apenas por seu professor responsável pela turma, Sang Yeo-cheon. Sang Yeo-cheon respondeu calmamente. Nunca tratei nenhum aluno de forma diferente. Ao vê-lo se afastar, Nahuatl mergulhou em seus pensamentos. Pouco depois, alguns delinquentes fumavam escondidos em um canto. Sang Yeo-cheon apareceu de repente e chamou Kim Won-sik. Pediu que os outros se afastassem por um momento e até pediu um cigarro. E então perguntou. Como você não conseguiu fazer algo tão simples? Eu disse claramente para destruir o psicológico de Hyun Won-choi antes das provas de meio de semestre. Kim Won-sik respondeu. Hyun Won-choi é mais resistente do que eu esperava. Além disso, agora o Departamento de Proteção dos Direitos dos Professores entrou na história. Sang Yeo-cheon lembrou que ele ainda poderia agir depois da escola, mas Kim Won-sik já não queria mais fazer aquilo. Ao perceber isso, Sang Yeo-cheon lhe ofereceu um motivo impossível de recusar. Do telhado, Nahuatl observava tudo. Naquela noite, o avô de Ho Yeo-choi percebeu que havia muito mais latas do que o normal em seu carrinho. Feliz com a sorte inesperada, ele suspirou. A gente realmente precisa viver bastante para encontrar boas coisas. Como estava tendo um dia de sorte, decidiu comprar pernil de porco para preparar uma sopa de carne para Hyun-won. No entanto, 3 homens suspeitos observavam o velho em segredo. A mãe de uma aluna, que havia pago uma enorme quantia a Sang Yeo-cheon por aulas particulares, estava preocupada. Ela soubera que o departamento havia se envolvido e temia que sua filha fosse prejudicada. Sang Yeo-cheon respondeu. Já resolvi tudo em relação à sua filha. Hyun Won-choi certamente vai fracassar nas provas de meio semestre. E a essa altura, provavelmente já não consegue mais se concentrar nos estudos. De repente, os 3 homens correram até o avô Hyun Won-choi e começaram a destruir seu carrinho. Quando o velho tentou impedi-los, um deles deu um forte tapa em seu rosto. Quando estavam prestes a continuar espancando, um jovem que passava pelo local interviu e os impediu. Mais tarde, quando Hyun Won-choi voltou para casa, encontrou o avô puxando o carrinho. Ele foi ajudá-lo, mas percebeu imediatamente que os machucados estavam em seu rosto. O avô disse, não fique tão nervoso, essas coisas acontecem de vez em quando. Além disso, hoje eu tive sorte. Um rapaz que passava por aqui bateu naqueles homens e me salvou. Sorrindo, completou. Na vida sempre acontecem coisas ruins, mas as coisas boas também acabam chegando. Nahuatl queria descobrir o que Sang Yeo-cheon havia oferecido a Kim Won-sik para fazê-lo cometer algo tão cruel. Ao mesmo tempo, dentro de um café, Sang Yeo-cheon tirou um pendrive de dentro do bolso. A mãe da aluna não fazia ideia do que havia nele, mas Nahuatl percebeu imediatamente que se tratava das questões das provas de meio de semestre. Foi então que ele finalmente compreendeu o verdadeiro problema. Sang Yeo-cheon fazia os melhores alunos fracassarem de propósito, enquanto escolhia como alvo estudantes de famílias desestruturadas, que dificilmente conseguiriam contestar a escola caso percebessem alguma irregularidade. Tudo isso era feito para manipular a classificação acadêmica da escola. Agora que tinha tanto os fatos quanto as provas, era hora de iniciar oficialmente sua educação corretiva. Como ele ousava vazar as questões da prova que determinavam a classificação escolar?
In Hun-hee compreendeu que se entregassem aquelas provas à polícia, Sang-hyo Shen seria destruído imediatamente. Mas Na Hwa-jin sabia que, neste caso, ele seria punido apenas pelo vazamento das provas. Ele queria educá-lo de verdade e fazer aquele pedaço de lixo compreender exatamente o que havia feito. In Hun-hee percebeu que Na Hwa-jin estava realmente furioso. Seria porque Sang-hyo Shen havia envolvido a família de alguém? Os professores, que tiveram sua autoridade retirada, olharam incrédulos para o que estavam segurando. Era uma prova de meio de semestre feita especialmente para eles. Na Hwa-jin anunciou: "A prova de meio de semestre começa agora. O período da avaliação vai deste momento até as 9 horas da manhã da próxima semana. Qualquer aluno que não alcançar pelo menos 60 pontos será expulso imediatamente, o que, no caso de vocês, equivale a serem demitidos. A questão mais importante da prova é a última: pedir perdão aos alunos que vocês machucaram. Se não conseguiam responder aquela questão, todo o resto não terá valor algum." A professora de educação física, que costumava humilhar livremente uma aluna, recebeu exatamente o mesmo tratamento da vítima. Sang-hyo Shen pensou, indignado: "Que palhaçada ridícula é essa? Querem que eu abaixe a cabeça para um lixo como Hwang Oh-sheyoi?" Mas o que realmente surpreendeu foi outro nome na lista. Ele não entendia por que Kim Won-sik também estava nela. Se fosse assim, seria fácil. Arrogantemente, ordenou: "Assine isso logo." Em seguida, perguntou: "Já resolveram o problema do avô de Hwang Choi?" No segundo seguinte, levou um forte soco no rosto. Kim Won-sik gritou: "Seu desgraçado sem vergonha! Você é professor e ainda manda um aluno fazer uma coisa dessas?" Olhando para o chamado formulário de perdão, Kim Won-sik fez um buraco nele com um cigarro aceso e o devolveu para aquele lixo. Agora só restava uma pessoa. Na Hwa-jin disse calmamente: "Perdão por ser apenas uma palavra, mas carrega um peso enorme, não é?" Os professores que haviam perdido sua autoridade limpavam a escola conforme as instruções. Sang-hyo Shen não conseguia entender por que Kim Won-sik havia mudado tanto. Será que alguém descobriu o que havia acontecido no dia anterior? Mesmo que tivesse descoberto, não importava, porque as questões que ele entregara a Kim Won-sik eram, na verdade, da prova do ano passado. Depois de terminar a limpeza, os alunos que há muito estavam insatisfeitos com aqueles professores não perderam a oportunidade. Eles desejavam que todos aqueles professores lixo fossem expulsos. Ao ver isso, os professores ficaram completamente atônitos. Pouco depois, uma das professoras pediu demissão voluntariamente. Depois que aconteceu no dia anterior, ela percebeu que os alunos realmente não queriam mais que ela continuasse ali. Isso significava que ela havia causado muito sofrimento a eles no passado. Um professor que não é respeitado pelos alunos não tem o direito de permanecer à frente de uma sala de aula. Ela agradeceu sinceramente ao instrutor Na Hwa-jin por fazê-la compreender algo tão importante. No entanto, Na Hwa-jin impediu a professora Kang Won-suk de ir embora. Na verdade, os alunos pelos quais ela era responsável já haviam assinado o formulário. No fim das contas, eles achavam que fazê-la perder o emprego seria uma punição severa demais e decidiram lhe dar outra chance. Assim, Kang Won-suk, que agora tinha 62 pontos, pôde tirar o uniforme escolar e voltar a lecionar. Os alunos daquela escola sabiam exatamente onde estabelecer o limite. Na Hwa-jin disse aos demais professores que, se pedissem desculpas com sinceridade, seriam perdoados. Sem outra escolha, Sang-hyo Shen precisou pedir permissão a Hwang Choi. Ele não apenas se ajoelhou e se desculpou, como também disse: "Se você quiser que eu peça demissão, faço isso agora mesmo." Mas no fundo pensava: "Com certeza esse garoto não vai chegar a este ponto." Hwang Choi respondeu calmamente: "Eu também errei. Não deveria ter agarrado sua gola porque perdi o controle da minha raiva. Se você quer pedir demissão, então peça. Percebi que me importar com alguém como você é uma perda de tempo, e nunca mais vou deixar que um lixo como você afete minha vida." Mesmo depois de ouvir aquilo tão claramente, Sang-hyo Shen continuou levando lanches e tentando conquistar Hwang Choi. Mas Hwang Choi simplesmente colocou os fones de ouvido e ignorou cada palavra dele. Sang-hyo Shen ficou completamente furioso. O lixo que ele tanto desprezava estava agindo como se fosse superior a ele. E isso era algo que ele jamais conseguiria aceitar. Na Hwa-jin apenas o lembrou: "Desperdiçar comida não é um bom hábito." No momento, os únicos que ainda não haviam passado na prova de meio de semestre eram um professor de educação física e Sang-hyo Shen. E o prazo terminava no dia seguinte. Depois de voltar para o dormitório, Sang-hyo Shen começou a pensar em uma solução. Foi então que sua filha ligou de repente. Ela disse: "Na semana que vem, eu vou acampar com meus amigos. E a mamãe falou que eu preciso de dinheiro, cerca de $2.000. Sang-hyo Shen praguejou em pensamento. Maldita mulher, usando a própria filha para me pedir dinheiro. Mesmo assim, ele fez a transferência. Sang-hyo Shen então não podia perder aquele emprego de jeito nenhum. Assim, quando Hwang Choi estava indo para casa depois da escola, Sang-hyo Shen, que já o esperava, lhe ofereceu um acordo. Neste pendrive estão todas as questões da próxima prova de meio de semestre. A partir de agora, posso cuidar de sua classificação escolar e de tudo mais. Você é inteligente, então sabe muito bem qual é a melhor escolha." Como esperado, Hwang Choi pegou o pendrive, mas imediatamente o atirou de volta na cara do professor. Com um olhar frio, ele respondeu: "Hoje aprendi uma coisa com você, professor. Nunca viver como você." Tomado pela raiva e pela humilhação, Sang-hyo Shen agarrou Hwang Choi por trás e o derrubou no chão. Ele não pretendia mais se conter. Segurou a mão do garoto à força e pressionou seu dedo no local da assinatura. Ele simplesmente não conseguia entender.
Por que este garoto me odeia tanto? Comparado ao que aconteceu com aquela aluna 2 anos atrás, isso aqui não é nada, Sanjio Sheo gritou. Vá em frente, me denuncie ao Departamento de Proteção aos Direitos dos Professores. Na pior das hipóteses, seria apenas demitido. Mas se você me impedir de sustentar minha família, vou fazer o seu avô sentir a mesma dor. Narrou Jin, que observava tudo por perto, e interrompeu friamente. Não é assim que se resolve um problema. Qualquer um que tente trapacear, recebe nota 0. Narrou Jin decidiria pessoalmente o destino daquele homem, aquele verme. Ele mandou Rayun Oishoi ir logo para casa estudar. Percebendo que tudo havia dado errado, Chuan Xiao começou a implorar desesperadamente. Eu só fiz isso porque tinha medo de perder meu emprego. Por favor, não deixem que eu seja demitido. Tenho uma filha para cuidar e uma família para sustentar. Narrondin achou aquilo estranho. Seu emprego e sua família não são problemas seus? Se quer que alguém perdoe, deveria admitir primeiro o próprio erro. As dificuldades do agressor não tinham absolutamente nada com o da vítima. Tudo o que Sanjio Xion dizia era apenas em benefício próprio. Ainda assim, Narrondin suspirou. Fazer alguém que sustenta uma família perder o emprego? Talvez eu devesse lhe dar mais uma chance. Ao ouvir aquilo, Sanjio Xion rapidamente implorou. Se me der mais uma oportunidade, eu prometo que daria o meu melhor. Nesse caso, vou lhe dar essa chance. O teste seria com uma aluna que, graças à excelente educação de Sanjio Xion, não apenas desenvolveu uma habilidade completamente corrompida, como também se tornou uma criminosa. Han Yeri havia sofrido terrivelmente 2 anos antes e, finalmente, reencontrou o verdadeiro responsável por tudo. Sentindo-se culpado, Sanjio Xion apenas tentou cumprimentá-la de forma bajuladora, mas isso não mudou seu destino. Seus gritos miseráveis ecoaram intensamente pela escuridão. Na rodinha apenas observava em silêncio. Sanjio Xion continuava tentando conseguir o perdão de Han Yeri, mas isso apenas a deixava ainda mais confusa. Tudo o que aquele homem havia feito era algo que ela jamais esqueceria pelo resto da vida. A perseguição deliberada que sofreu 2 anos antes a havia atormentado profundamente. Sanjio Xion também ordenava que outros delinquentes fizessem inúmeras crueldades contra Han Yeri. Ter o cabelo cortado e destruído havia se tornado parte de sua rotina. Ele vivia implicando com ela e reduzia suas notas aos poucos. Naquela época, Han Yeri não fazia ideia de por que seu professor responsável pela turma a perseguia daquela maneira, até que recebeu a notícia de que havia sido rejeitada pela escola de línguas estrangeiras com a qual sempre sonhou. Naquele dia, as outras garotas que trabalhavam com ela em um emprego de meio período tentavam consolá-la, mas enquanto servia bebidas aos clientes, Han Yeri viu acidentalmente Sanjio Shen recebendo dinheiro para favorecer determinados alunos. Esses 2 estudantes tinham uma classificação escolar inferior à dela. Só então ela finalmente entendeu toda a verdade. Ela havia sido simplesmente sacrificada para aumentar a classificação daqueles 2 alunos. Naquele momento, Han Yeri tomou uma decisão. Nunca mais deixaria um professor controlar sua vida. E agora faria Sanjio Xion pagar tudo. Quando a pedra em sua mão estava prestes a ser lançada com toda a força, uma voz interrompeu. Quer mesmo ir para a prisão? Vai jogar sua vida fora por causa de um pedaço de lixo? Então vá em frente, esmague-o, mas depois culpe apenas a si mesma. Sanjio Xion apenas aproveitou a oportunidade para fugir, porém acabou pisando em falso e caiu diretamente do prédio. Narhuadin disse a Han Yeri. Pense bem se vale a pena destruir sua vida por causa de um lixo como ele. Han Yeri desabou e gritou. Minha vida já está destruída, e eu já tenho antecedentes criminais. Narhuadin respondeu. Ter antecedentes não é mais importante agora. O importante é que ainda existe uma dívida no seu coração que precisa ser paga. O professor Gu morreu por sua causa, e então você sabe muito bem como é ser acusado injustamente. Mas talvez nunca consiga imaginar a injustiça que o professor Gu sofreu, nem a dor que a sua família sente. Ela é centenas, talvez milhares de vezes maior do que a dor que você suportou. Alguém capaz de permanecer indiferente depois de causar a morte de outra pessoa não é diferente daquele pedaço de lixo caído ali. Se você realmente quer recomeçar, vá pedir perdão à família do professor Gu. No dia seguinte, Sanjio Shen foi preso pela polícia por diversas acusações. Han Yeri finalmente percebeu os próprios erros. Quase todos os dias ela escrevia cartas de arrependimento para a família do professor Gu. Han Yin ainda não conseguia esconder sua admiração. Capitão Narhuajin, você é realmente incrível. Nunca imaginei que Han Yeri realmente reconhecia os próprios erros. Tudo isso foi graças ao exemplo negativo perfeito. No fim, Sanjio Xion finalmente deu uma verdadeira lição. Durante 3 meses, Han Yeri continuou escrevendo cartas para a família do professor Gu. E naquele dia, finalmente recebeu uma resposta. A esposa do professor Gu confessou que nunca havia lido nenhuma das cartas de Han Yeri. Somente no dia anterior ela decidiu lê-las, uma por uma. Na resposta, escreveu que ainda não conseguia perdoá-la, mas esperava que ela deixasse de seguir pelo caminho errado, voltasse para o caminho certo e passasse a viver de maneira digna. Essa seria a verdadeira forma de expiar seus pecados perante o professor Gu. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou e ainda não deixou seu like, faça isso agora, se inscreva no canal, ative o sininho, considere se tornar um membro que é bem baratinho, nos ajuda pra caramba. E enquanto espera pelo próximo vídeo, comente pedindo pela próxima parte, assista o vídeo que está na sua tela que também está muito bom, entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra. E dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.